Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Como ele mencionava ainda agora, o Wendel Pinheiro, membro do Diretório Nacional do PDT, já está conosco na sala. Bom dia, Wendel, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, meu irmão Rômulo Maia. Eu te chamo de irmão porque a gente faz parte dessa mesma luta que a gente ombreia em defesa da soberania nacional, em defesa dos interesses do povo. Um bom dia aos meus queridos expressionautas, da qual eu considero a minha família, a extensão da minha família. E o primeiro grande ponto é esse, Rômulo, que a gente tem que colocar. Não há qualquer projeto de libertação nacional se a gente não quebrar os paradigmas referentes à plutocracia presente na semidemocracia. E até nós, que somos reformistas, a gente entende que não dá mais nos cânones do reformismo, porque o reformismo, nessa atual etapa, cede ao viés do liberalismo de esquerda, como muito bem o Milton Olix colocou. E esse liberalismo de esquerda limita o processo político-eleitoreiro, com suas vicissitudes, atingindo todos os partidos de esquerda, e o desafio nosso é esse: iluminar mentes esclarecidas, como diria a Carta de Mendes, justamente com o objetivo de promover a conscientização da população. Se não temos hoje condições objetivas e subjetivas para proceder um processo pré-revolucionário, um processo de ruptura, pelo menos a gente está fazendo um processo de ampla formação política dos nossos quadros a médio e longo prazo para a libertação do povo brasileiro. Perfeito, Wendel Pinheiro. Olha só, eu quero ouvir tudo que você tem a considerar aí sobre a conjuntura atual, mas antes, eu vou convidar você para a gente estudar essa questão da docecracia transnacional no episódio do exterior, da sede do imperialismo. Como é que se dá esse jogo pesado nos Estados Unidos e na Aliança Atlanticista de uma forma geral, né? Eu comentava que por eu estar com a atenção limitada por conta dessa inflamação do meu nervo no ouvido, como é que chama a história? Neuronite vestibular. Que nem vestibular do filho. Não tem mais vestibular, né? Agora é SISU e tal. Meu tempo tinha vestibular. Não. Neuronite vestibular, que dificulta bastante eu estar fazendo o que estou fazendo aqui. E eu fiquei vendo documentários e tal, e assisti o do Jeffrey Epstein, mas eu já sabia, né, que tá, inclusive, hoje em dia o Netflix dá aquela opção de você ver o ranking, né? Isso aqui tá quente no seu país e tal. E eu via semana após semana esse documentário, acho que é em 3 episódios, 4, sei lá, falando que esse do Jeffrey Epstein estava em primeiro lugar, ou nos primeiros lugares aqui na Suíça. Não sei se o interesse é tão grande no Brasil também. Mas eu já vi aquilo, eu à época não acompanhei muito em detalhe, né, foi o que, novembro do ano passado, outubro, porque a gente estava naquela coisa ali de eleição brasileira, fakeada e tal, estavam coisas quentes acontecendo, e eu lembro que eu vi assim muito de relance, acompanhando sempre o Pepe Escobar, que ficou vendo muito de perto isso, escreveu sobre isso nas colunas deles, sobre a questão real, que era a questão do compromat, as honey traps, né, as armadilhas para fazer figuras da política, altos dirigentes e grandes capitalistas, grandes financistas ficarem comprometidos com a questão de sexo com menores. Né? E isso, obviamente, no mainstream você não via, mas estava até consultando aqui, chegou a sair em tabloide britânico as alegações de quem alega ser o ex-handler, né? Como fala handler em português? A pessoa, o contato do Jeffrey Epstein e da Ghislaine Maxwell no Mossad, né? E ele falou, olha, isso aí, o esquema era esse, eles usavam lá aquelas mansões no mundo inteiro para levar, o Bill Clinton foi, né? Não sei se chegou a ser feito, mas foi na ilha, lá nas Ilhas Virgens Britânicas, o príncipe Andrew, né, da família real britânica e tal, e outros aí financistas e tal, e eles levavam para esses lugares paradisíacos, um rancho no meio oeste, na ilha, um apartamentaço em Paris e tal, e nos melhores locais do mundo, com as meninas que eram traficadas, levadas no avião, aí todas lindíssimas, como você haverá de ver no documentários que apareceram, deram depoimento, e no final eles dão assim, né, um hint, falando assim, olha, a menina falando, uma delas, vítima, falando assim, olha, eu fico muito incomodada, porque eu cheguei a ver, eu entrei na sala de controles lá na ilha, nas Ilhas Virgens, e eu vi, era aquela coisa bem de filme, assim, milhares de telas, cada cômodo da ilha filmado e gravado, e aí eu fico muito preocupada, porque ele haverá de ter guardado os filmes em que eu apareci. Isso é o de menos, o demais é o pessoal, é o Bill Clinton, que essa mesma fala, o Bill Clinton uma vez estava lá, vi ele chegando, nem vi ele fazendo nada, só vi ele jantando com o Jeffrey Epstein, mas enfim, você vai vendo como que a coisa pode ser implicada, então no final, assim, deixa um teaser para quem é mais esperto pensar qual era o real. E é interessante, Wendel Pinheiro, eu recomendo que você veja esse documentário, porque uma coisa que chama a atenção é o que deixa de ser falado. Então,
O Jeffrey Epstein, que não era ninguém nos anos 80, um sujeito que não tem nem diploma de nível superior, como eles explicam no documentário, vira um bilionário. Aí eles explicam que teria sido já uma primeira, segundo a explicação do documentário, teria sido uma primeira chantagem sobre um bilionário dos Estados Unidos, dono da Victoria's Secret, algumas marcas dessas aí e tal, aquela de roupa de homem, não sei o que, Fit, esqueci o nome. Então, mas assim, um cara que é bilionário nesse sentido, que já dá a entender que teria sido uma primeira chantagem, que ele fala, esse cara tem que fazer tudo o que eu peço e tal. Aí falam, olha, ele começou a administrar nos anos 80 todos os recursos financeiros dessa pessoa e a partir disso ganhou renda em cima disso. Mas isso não explica as casas, nem, assim, não estou dizendo nenhum dinheiro, mas assim, as casas que o sujeito tem, diz que a casa que ele tem é a maior residência privada em Manhattan. A casa era avaliada em 80 milhões de dólares. Lá fora, o complexo na Flórida, uma ilha no Caribe inteira, um apartamentaço em Paris e tal. No final, eles calculam que o que ele teria tirado desse cara seria 46 milhões de dólares. E isso não compra sequer a residência em Nova York. Então, o que chama atenção nesse documentário, assim, bom, não foi explicado como é que o sujeito... E eles próprios dizem, assim, sempre foi uma pessoa que ninguém entendia, surgiu como um grande financista em Wall Street, mas muito, assim, obscuro, ninguém entendia de onde vinha o dinheiro, né? E o documentário não explica, né? O documentário não explica. Mas quando você vai vendo essa história, a explicação muito plausível, inclusive com esse depoimento do suposto ex-contato deles no mundo da inteligência, é que aquilo era operação. Então, era uma grande operação no setor do Deep State, o próprio Mossad e tal, em que eu não sei se eles que deram dinheiro, se o dinheiro já era o próprio fluxo das chantagens que eles fazem em cima desses compromissos, em cima dos grandes financistas, das lideranças políticas e tal. E aí você entende até porque que o arquivo queimou-se, né? Queimou-se de alguma forma, não sei se espontaneamente, não sei se provocado, não sei se pelo próprio ou por força exterior, num presídio federal de segurança máxima. Esse documentário tinha uma relação muito forte institucional entre esse empresário com os quadros dos democratas ou dos republicanos? Dos dois. Eles fazem essa menção. Falam inclusive que ele era próximo, tanto do Donald Trump como do Bill Clinton, né? Então era uma coisa transpartidária e tal. Aí você vê aqui, né? Eu fui dar uma procurada, de manhã eu mandei aqui pro Pepe Escobar, que eu queria saber os melhores artigos possíveis para passar referência aqui para o Expressional, do pessoal que tá ligado, o que seria bom da gente olhar. E ele me passou aqui, eu botar a mensagem, eu perguntei, agora de manhã eu botei, oi Pepe, que artigo você recomendaria sobre os laços do Jeffrey Epstein e da Ghislaine Maxwell, a associada dele, com o Mossad? Eles fabricavam compromates de autoridades e bilionários para eles, para o Mossad, e aí ele recomendou o seguinte, leia todos os artigos da Whitney Webb, no Mint Press News, né, um site contra-majoritário dos Estados Unidos. Aí ele falou o seguinte, mas não há um batom na cueca definitivo, porque esse pessoal é esperto demais para deixar rastro, né? Mas mesmo assim, veja você, eu já só numa pesquisa rápida aqui no Google, fui procurar o que essa jornalista publicou, mas colocou, um resultado tá aqui, até, enfim, chegando às franjas do mainstream, o The Sun, um tabloide colocando aqui, venha espionar comigo. Ghislaine Maxwell, que acabou de ser presa, acho que foi em junho que ela foi presa nos Estados Unidos, e Jeffrey Epstein seriam aqui, né, espiões que usaram sexo com menores para chantagear políticos, alega o seu ex-contato na inteligência, né? Aí tá aqui no lead o seguinte, a Ghislaine Maxwell e o seu amante pedófilo Jeffrey Epstein eram ambos espiões para os israelenses que fotografavam e filmavam homens poderosos, e aí você no documentário vê que não são só políticos, é o pessoal aí os maiores financistas, fazendo sexo com menores de idade para chantageá-los, alega o suposto ex-contato deles no Mossad. E aí aqui tem uma matéria, eu não vou ler tudo aqui, mas tratando dessa questão, aí pesquisando, parece que tem vídeos sobre isso, aqui uma matéria da RT sobre isso, ex-espião israelense alega que Jeffrey Epstein chantageava políticos para o Mossad. Aqui tem as matérias no Mint Press News da jornalista recomendada, Whitney Webb, pelo Pepe Escobar. Aí está aqui uma matéria dela, ex-espião israelense, detalha o motivo principal por trás da operação de chantagem sexual operada por Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Depois eu vou ler, eu não tive a oportunidade ainda de ler, eu não tinha recebido a resposta do Pepe Escobar ainda, mas depois eu vou ler e vou colocar a referência no programa de hoje. Aqui um vídeo com ela própria, dando uma entrevista para um veículo, aí depois eu vou assistir e vou colocar esse... Mas não tenho dúvida desse processo, isso aconteceu nos anos 90, 80, 90, ou qual foi o recorte do documentário?
Rapaz, foram décadas. É uma coisa impressionante. Pelo menos isso no documentário dá para ver. Pelo menos... Então vai incluir também política israelense interna e é uma das facetas para explicar o porquê do ascenso do Likud Sim, e a senhor. queda vertiginosa do Partido Trabalhista. Perfeito. Eles são próximos do esquema do Benjamin Netanyahu e do Likud. Inclusive... Tá explicado. Exatamente. E começa nos anos 90, pelo que a gente viu aí, eu estava lendo ontem um artigo... justamente a crise do Partido Trabalhista, né? No caso, Rabodá. Exato. Aí disse que eles eram... ela vai para Nova York, aí fica mais com ele assim, em 92, 93, por aí e tal. Mas aí, as primeiras denúncias, pelo menos as públicas, começam com duas irmãs que em 96 procuram o FBI para denunciar, falando, olha, aconteceu isso, eles traficaram, exploraram, abusaram e tal, não deu em nada. Aí mais pessoas denunciam nos anos 2000, não dá em nada, de uma forma escandalosa. Como ele tem muita alavancagem, e algumas testemunhas ele fala, impossível acontecer alguma coisa comigo, eu tenho todo mundo no bolso. E de fato ele consegue, era o governo... Já era o governo Obama. Não, era o governo Bush, que era 2003, 2004, assim tal. No governo Bush, ele faz um acordo com o então procurador-geral, em que eles fazem um acordo que ele não poderia ser processado, assim, muito desproporcional, em que você vê que realmente ele tinha alguma alavancagem oculta. Isso perpassa todo o governo do Barack Obama, novas denúncias surgem, sempre enterrado, e aí só vai vir a público já nas contradições entre o Deep State e o Donald Trump, para queimar uma pessoa que o Donald Trump tinha nomeado para a sua como se fosse o seu Ministério do Trabalho, que era o que tinha servido como procurador-geral sob o Bush, e firmou esse acordo que fica na cara que ali tinha esquema de chantagem e tal. Aí, para queimar o cara, ele acaba renunciando, né? Surgem as denúncias, 2 dias depois ele renuncia, mas esse dossiê foi operado pelo Deep State para nessa guerra constante, guerrilha, que eles tiveram com Trump ao longo do mandato dele inteiro. Então, só por isso que a coisa foi a termo, e o Jeff Epstein acabou sendo preso, e para que ele não se vingasse revelando tudo o que ele sabia, queimou-se ou foi queimado. No documentário fica claro que o cara foi apagado lá. Você vê, as câmeras pifaram no dia, o cara que estava de plantão foi embora, ele quebrou um osso aqui que não tinha como quebrar, se enforcando, ajoelhado, gente. Aquela coisa bem, assim, do Brasil, quem é brasileiro vê aquilo fala, isso aí tá igual ao suicídio do Vladimir Herzog, não tem. Só que Herzog era um judeu de esquerda, do PCB, né? Essa é a diferença, a orientação ideológica, pois é. Aí eu fiquei impressionado com isso, que eu falei, cara, mas é a mesma coisa que o pessoal fez na história do Compromate no PT no ano passado, no Brasil. Você vê que a nego ainda não aprendeu ainda a lição. E é a dossiêcracia transnacional até no mais alto nível, pegando as altas autoridades, que dirá na várzea, que dirá na periferia do sistema imperial, né? Então eu recomendo, apesar de já de partida eu falo, é um limited hangout. No máximo eles aludem, primeiro, não explicam de onde vem aquele dinheiro, aquelas condições para manter aquele esquema, é porque era uma operação sofisticadíssima para fazer compromate contra as maiores lideranças mundiais da finança e do sistema político, jurídico dos Estados Unidos e da Aliança Atlanticista de uma forma geral, e não explicam que foi feito. Isso, que esse era o grande problema, só aludem no final com essa história de dizer que em cada cômodo de cada mansão do Jeff Epstein tinha câmera e tudo era registrado. É uma alusão muito, mas tem como pesquisar, como eu vi aqui, nesses artigos recomendados pelo Pepe Escobar. Né? E aí, então, eu faço essa primeira recomendação para quem está nos acompanhando nessa já é tarde no Brasil. Sim, já faltam 13 minutos agora para 13h, e trazer agora para o nosso jogo de várzea, né? Para o nosso compromisso, para o nosso pessoal pendurado na dossiêcracia transnacional. Então, eu agora, o que eu falo guarda íntima relação com o subtítulo do programa de hoje, que é a questão do indício adicional, se não a prova, da tese que a gente levantou na última terça-feira, quando conversava com você, Wendel, de que aquela decisão do STF nominalmente beneficiando o Lula era uma reação direta à exposição cristalina que nós fizemos do dilema diante do ex-presidente, né? Para o qual a gente não faz nenhum juízo moral, ainda na sua dimensão individual familiar, mas a gente tem que tirar a consequência política, né? Fazer a leitura política para a gente saber onde investir e onde não investir, né? Claramente. Então, veja você, né? Vou mostrar aqui para você ver como, né, tanto falar, mas isso aí Bom, a pessoa que eu vou mostrar aqui é o Paulo Pimenta, né? Aquela pessoa que está penduradíssima
em dossiês, e por isso operou contra, inclusive, o ex-presidente Lula, lá na CPMI da JBS no final de 2017. Ali que a gente percebeu, ali que a gente começou a articular essa história de que a juristocracia transnacional controlava as duas pernas. Então, a pessoa que viria a ser logo depois líder da bancada do PT, mas que desde então capitaneava os esforços de defesa institucional, política, do ex-presidente Lula contra a Lava Jato, estava operando para a Lava Jato, pelo menos está acertando com o Sérgio Moro, cuidado com ele. Aí ali a gente começou a ver o tamanho da coisa, né? E tão chocado eu fiquei, quem nos acompanha desde aquela época sabe, que eu cheguei a chorar no ar. Quando eu vi até onde a coisa, eu chorei. Rômulo, eu fiquei chocado porque eu tinha um imaginário de que esses quadros do Mensagem do Partido era a esquerda do PT, e depois daquilo que o Duplo Expresso começou a colocar, a gente começa a ver a ironia do processo. Na prática, o CNB está à esquerda do Mensagem ao Partido no seu modus operandi de fazer política, com todas as contradições internas que a CNB tem. Exatamente. Aí você veja, né? Desde ali a gente já foi vendo, já fiz o luto, né? Lá, cheguei a chorar, inclusive, diante do caixão, aquela altura. E aí, o próprio Paulo Pimenta, numa entrevista em que ele entrega o jogo, gente, isso que eu falo, às vezes é bom contar com essas pernas de pau do outro lado, que a pessoa entrega o jogo claramente, né? Então, não deixo de agradecer a ele por ter exposto que essa decisão do STF foi uma operação para tentar nublar o que estava, e para mim ainda resta claríssimo, o dilema diante do Lula com relação aos documentos da Suíça. Então, para não ter essa alegação, isso aí é uma coisa, quem expõe a responsabilidade do Lula para com o Brasil, para com a América Latina, está contra o Lula, está contra o PT. Para enterrar esse argumento que vai ser articulado por essa pessoa penduradíssima, que é o Paulo Pimenta, eu vou colocar aqui postagens de um quadro do PT, o Beto Almeida, né, que a gente respeita profundamente, por muito tempo comentou aqui no programa. Então, o Beto Almeida assistiu, ele que trabalha na Telesur, assistiu a entrevista do Lula ao Jazeera e compartilhou aqui, dia 1º de agosto. Beto Almeida, aspas para ele, em brilhante entrevista à TV Al Jazeera, além de atacar os Estados Unidos pela destruição do Iraque, da Síria, da Líbia e na demolição da engenharia brasileira, atenção agora, Lula lança a novidade bombástica. Abre aspas para o Lula. Meu nome não está na lista do Odebrecht na Suíça, mas o de FHC está. E aí qual é a avaliação do Beto Almeida? Virada total. Virada total. Então ele fala, na lista da Suíça, a lista integral, o Lula, certamente é uma pessoa bem informada. Eu não tinha essa informação, o Wendel. Eu sabia que tinha juízes, eu sabia que tinha o Dario Messi. Agora, que o FHC, pessoa física, eu não sabia. O Lula, com a responsabilidade que tem, certamente não falou isso de uma forma leviana. Ainda mais se dirigindo ao mundo por meio da Al Jazeera. Então, é uma coisa fantástica que você vê. O próprio Beto Almeida coloca ponto de exclamação, virada total. E várias vezes, ao longo dos últimos dias, o Beto Almeida voltou a esse tema. Você vê que ele compartilhou uma... É tão virada total que impacta justamente se a gente fosse remontar a historiografia da Nova República. Exatamente. Aí você vê, o Beto Almeida faz um compartilhamento aqui sobre o silêncio sepulcral, sobre esse ponto fundamental da entrevista do Lula ao Jazeera, da Independência Sul-Americana, um site do Cezinha Fonseca, para quem eu mando um abraço, que postou isso, você vê aqui, tá? No site lá do Independência Sul-Americana, guerra, Lula denuncia FHC na lista do Odebrecht na Suíça. Então você vê que é uma questão que foi colocada e você vê que rapidamente articular essa história aí de decisão do STF. Não, o Lula pode ter acesso da versão brasileira editada e só o que interessa a ele apenas. E aí o pessoal quer dizer que isso equivale ao poder de fogo e que o documento da Suíça não é mais relevante. Eu vou mostrar o Paulo Pimenta fazendo essa extrapolação. Ele fala, não, o que interessa é o que foi autorizado no STF. Essa história da Suíça como é que ele falou? É uma lenda e tal. Claramente o quadro do PT, né, mas que não está pendurado, essa é a diferença. O Beto Almeida é uma pessoa consequente, comprometida, a gente sabe, né, inclusive articulando, sendo o grande articulador desse projeto da Telesur, anotando a importância. Ele vai compartilhar isso e fala o seguinte, realmente, ante a acusação direta de Lula, o mais surpreendente é o silêncio ensurdecedor de FHC, com a conivência da mídia convencional, que não investiga... Isso que eu ia falar, o silêncio estrondoso de órgãos como a Folha de São Paulo, Estadão, Zero Hora, Jornal O Dia, o Globo, denota o quanto essa revelação, se fosse colocada toda essa lista da Odebrecht, inclusive, que está o Fernando Henrique Cardoso, seria altamente explosivo. E como Fernando Henrique, quantos políticos do PSDB, do DEM, do PSD, do PL estariam? Seria uma refundação da República Brasileira, Romulo.
Por isso que eu Exatamente. falo que essa narrativa seria a reconstrução da narrativa historiográfica sobre o período da Nova República. Ô, Wendel, e aí você vê o potencial ofensivo, disruptivo dessa revelação, quando até você deixar claro o dilema diante do Lula já é, assim, já deixa esse pessoal empolvorosa a ponto da juristocracia intra-PT combinar com a juristocracia extra-PT, nomeadamente o STF, um diversionismo, uma fumaça, né? Então, você vê, ó, o Beto Almeida nota com estranheza, né, o silêncio da mídia convencional, que não investiga, não pergunta, não repercute e ajuda, uma vez mais, a encobrir fatos explosivos. Aí ele pergunta, por que te caias, FHC? Mas aí eu quero complementar dizendo o seguinte, não foi só a mídia convencional que silenciou, o piguinho vermelho também, né? A perna supostamente vermelha do debate no Brasil. Então, Brasil 247 falou sobre a entrevista do Lula na Al Jazeera e chamando atenção para esse ponto, de que ele afirma que FHC está na lista do Odebrecht na Suíça. Eu vou ser sempre injusto que eu esqueço, né? Revista Fórum, Viu Mundo, DCM... Vou até procurar no portal Disparada, né, que é o portal dos trabalhistas. Diário da Casa Operária, Disparada, algum desses falou disso, dessa afirmação do Lula, que é o elemento mais importante. Sabe quem falou? O Pepe Escobar, na última participação dele lá no Brasil 171. Ele chama atenção para a questão do Al Jazeera e falou, olha, muito importante e tal. E isso, o próprio Pepe Escobar falou, isso aí, do Lula falar isso e vir a colocar isso, ele já via como uma reação à universalização da denúncia, né, de uma forma poliglota, né, polilinguística por ele no artigo. Ele falou, vamos esperar para ver se isso vai além da denúncia na Al Jazeera e vai se traduzir em atos, com o Lula pegando os documentos aqui e, mais do que isso, botando na roda, né? Não só em segredo de justiça no processo dele. Então você vê aqui, não tem, o suposto contra-argumento do Paulo Pimenta cai por terra quando a gente vê um quadro de destaque do PT, né? Mas uma pessoa comprometida com a causa nacional do Brasil e com a causa latino-americana contra as agressões do imperialismo, chamando atenção para o ponto fundamental e para o potencial, para a importância dos documentos na Suíça, que é o Beto Almeida. Aí seguindo aqui, ó, várias vezes o Beto Almeida fez alusão a isso nos últimos dias, tá? Mas na manifestação aqui no dia 4 ele falou, a mídia não vai investigar a denúncia de Lula de que o nome de FHC está na lista da Odebrecht na Suíça. Da mesma forma que não se interessou em investigar a lista das CC5 do Banestado, que o senador Roberto Requião colocou lá no site do Senado Federal. Tá tudo lá, mas o silêncio é total. E aí mais uma manifestação, mas tem outras, em que ele coloca o link da publicação lá do César Fernandes na Independência, César Fonseca, perdão, no Independência Sul-Americana, ó, Lula denuncia que a FHC está na lista do Odebrecht na Suíça. Mas é claro que a mídia não investigará esta pauta quente. Afinal, FHC é o único brasileiro a assinar o consenso de Washington. E aí aqui a matéria lá no Independência Sul-Americana, mais uma vez, mas não é apenas a Folha de São Paulo e o Globo e a Globo que não vai falar disso, a Record. São também Brasil 247 e Puxadinhos, né? Então, pelo contrário, todos esses se uniram em pool para incensar, e incensar é interessante, falar incensar, incenso, afinal gera fumaça, né? Essa história de dizer que foi um ponto de inflexão na nossa luta, essa suposta vitória do Lula nominal, quando providencialmente faltaram Carmen Lúcia e Celso de Mello para permitir aquele resultado lá de 2-1 na segunda turma, que pode e deve ser revertido, mas para manter a miragem. A miragem não pode sumir de todo. Então, avança um passo, ela afasta um passo, que pode ser revertida no pleno. O Gilmar Mendes já aparece agora dizendo que ele quer adiar o julgamento da suspeição do Moro, mas para continuar com a miragem lá fora de que a solução pode se dar, pelo menos para o Lula, na sua dimensão individual, lá na externalidade, no próprio STF. Né? Então, olha só, a denúncia continua se alargando, então nos últimos dias teve mais uma republicação do artigo do Pepe Escobar, cujo, assim como o Beto Almeida anotou como principal na entrevista ao Al Jazeera, o Lula falar que o FHC está na lista da Odebrecht, a versão daqui da Suíça, para mim o principal, assim, o grande ganho desse artigo do Pepe Escobar foi levar para o mundo a questão do que acontece no Brasil, explicar por que foi tão fácil tombar e por que é tão difícil articular um enfrentamento ao imperialismo, mas principalmente na dimensão interna, foi deixar claro para todo mundo que lê e que tem algum nível de articulação intelectual e honestidade intelectual, deixar claro qual é o dilema diante do Lula. Né? O plano A e o plano B que o Pepe Escobar coloca ali no artigo. E aí você vê que o Lula é justamente denunciar os sócios minoritários do capitalismo internacional. Pois é. Aí que tem sócios da direita e esquerda. Agora, o objetivo é, a partir desse processo, será que o Lula vai se comportar à altura como um estadista a ponto de fazer uma conclamação
a nação brasileira, de refundar a República Brasileira, é esse o desafio que o Duplo Expresso está colocando de forma patriótica. Exatamente. Inclusive ajudando os próprios petistas. Mais do que colocar, nós estamos pressionando, aí tem algumas pessoas que falam, ai, não, porque o Lula é um pelego, porque o Lula está cercado, a família está ameaçada, então penduraram na dívida ativa da União até os advogados, e ele próprio, e família e tal. Eu não tenho como saber qual será o resultado dessa pressão, mas eu sei que, deixando claro o dilema e ficando claro qual é a escolha diante do dilema, a gente pode trazer consequências políticas para o nosso posicionamento. Onde colocar os esforços, onde não colocar. Então é óbvio que a gente vai fazer pressão pelo melhor resultado possível para a causa do Brasil e para a causa anti-imperialista regional, mas se nós formos derrotados nessa pressão cívica para que o Lula feche com o povo brasileiro e não com os generais, se a gente for derrotado, pelo menos fica claro, né? Então, só o fato de a gente poder tirar as lições de onde a gente deve investir, onde não adianta investir, a despeito, né, dos nossos afetos, etc. e tal, já é uma consequência positiva. Melhor ainda se a gente conseguir ter um impacto que a gente quer ter na realidade e com a pressão do pessoal das estatais que vão ser rifadas pelo Paulo Guedes, pressionando suas direções sindicais, e essas indo pro Lula, falando, ô companheiro Lula, essa história aí do STF não vai ter o nome da FHC, o que interessa aqui pra gente parar o processo é o nome da FHC, o nome de ministros do STF, do STJ, do TCU, é isso que interessa. Essa história aí de pegar os documentos para pegar os que supostamente interessam a defesa e colocar em segredo de justiça o seu processo, isso aí não interrompe em nada a agenda de destruição nacional do Paulo Guedes. Então, é óbvio que a gente vai tentar aqui continuar deixando claro, né, cada vez esclarecendo mais o dilema. Mas até essa resposta, enfim, o Wendel Pinheiro, articular... Eu até sugiro, aproveito esse espaço para sugerir, quem quiser que possa repassar o programa do Duplo Expresso ao nosso líder do PDT do Senado, o Everton Rocha, e ao próprio líder do PDT na Câmara, o André Figueiredo, para que se faça o questionamento em público. Olha, a revelação do Lula Al Jazeera sobre a presença do FHC na lista na Suíça, a gente gostaria de ter maiores explicações públicas, pois isso... E o Ciro Gomes também. E o Ciro Gomes. Gostaria de ouvir o Ciro Gomes sobre isso também. Da soberania brasileira. Ciro Gomes também. Pode falar, Romulo. Pois é, né? O Ciro Gomes também gostaria de ver ele fazendo essa cobrança. Isso. Ele pode aproveitar o espaço que ele tem no Twitter, na fanpage dele. O próprio Ciro Gomes, com certeza, eu só garanto uma coisa, o próprio Lupe, eu conheço o Lupe há 20 anos, o Lupe, ele vendo isso, com certeza ele pontuaria em defesa do Brasil e questionando o porquê da lista da Suíça ter a presença do Fernando Henrique Cardoso. Eu conheço o Lupe, eu tenho certeza que o Lupe faria isso. Agora, eu aproveito esse espaço para falar, Ciro, aproveite e comece a questionar o papel lesivo de FHC em relação ao Brasil. Essa questão da revelação da lista da Odebrecht é nada mais, nada menos, mais uma confirmação da postura lesiva do Fernando Henrique com o Estado, com a postura neoliberal na destruição do Estado-nação que Vargas preconizava e que é fundamental para nós trabalhistas e para o conjunto da esquerda e do povo brasileiro fazer esse justo questionamento, porque Fernando Henrique é apenas a ponta, mas dentro dessa ponta você tem um grande conjunto de políticos que na época do neoliberalismo do Fernando Henrique compunham, desde o Centrão até o PSDB e o antigo PFL que hoje eu tenho. Pois é, Wendel, e falando do seu partido PDT, um quadro dele, o ex-prefeito de Campinas, ex-deputado Autor Hélio, foi ao Twitter, né, aproveitando que Banestado foi pautado, mais uma vez, pelo esforço que a gente fez aqui, e esclareceu ele que foi membro daquela diligência que foi a Nova York pegar o que a gente chama aqui de lista VIP do Banestado, a tal terceira camada de contas, identificando já as pessoas físicas, o numerário e as contas em paraísos fiscais dos beneficiários finais. Até hoje, ocultado do sistema de justiça brasileiro, ocultado da política brasileira, de todo mundo. E olha, eu tive uma conversa com ele que ele me falava como é que era a coisa. Até os deputados e senadores tinham a sua atuação contida. Nesse caso, notadamente, ele falava que o intocável era o Dario Messer, esse que é inclusive um ativo da inteligência dos Estados Unidos. Aí ele comenta o seguinte, ó, ele foi ao Twitter... Mais você querido do Expresso. Ele foi ao Twitter no dia 2 de agosto e comentou o seguinte, ó, fomos a Washington e Nova York, nos Estados Unidos, e trouxemos foi oh meu Deus, o lado do PT que faleceu, José Mentor, Antero Paes de Barros e aquele do bolsonarismo, Magno Malta, né? Então daqui, ó, foram os 4 que foram lá em diligência. Ó, fomos a Washington e Nova York, Estados Unidos, trouxemos caixas com 85 mil documentos com a evasão de 150 bilhões de dólares até em dezembro de 2004, como parte, né, das diligências da CPI do Banestado. Ela apresentou 2 relatórios conflitantes, um do Antero Paes de Barros, outro do
José Mentor, nenhum deles colocando esse conteúdo bombástico da lista, né? E em que ele fala, aqui segue o doutor aí falando, ó, pouparam autoridades e empresários e só indiciaram os doleiros, só o meio e não o fim. Inclusive, lembra o doutor José Castilho Neto, o delegado que atuou nesse caso, né, o único que atuou de forma consequente, falando que pegar os doleiros foi justamente mais um red herring, um boi de piranha, uma coisa ali de diversionismo, para dar tempo do pessoal sumir com dinheiro dos paraísos fiscais e cortar o rastro do follow the money. E aí, essa que é a conclusão importante. Ó. O que diz o doutor Hélio, que participou e que, inclusive, pôde consultar, ainda que de forma limitada, mesmo sendo um parlamentar, parte desses documentos. Ele falou, assim, segredos no cofre do Senado, do Banestado à Lava Jato. E ele, que é um ator fundamental, reforça o que nós aqui no Duplo Expresso falamos, que esse é o elo ligando o Lava Jato, que o Lava Jato está ligado a Banestado, né? E lá o editor do Brasil 171 quis dizer na frente do partido, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, se tem muito a ver, inclusive, para além de serem os mesmos atores que atuaram, procuradores, o juiz que mandou para casa num caso e não mandou para casa no outro, é o Dario Messer. Esse é o elo fundamental. O homem que passou incólume aqui um protagonista daquela investigação, à época, e ele falava, o doutor Hélio me falou que ele procurou, ele disse que era amigo, né, próximo do falecido José Mentor, e que ele, àquela altura, falou, olha, vocês ficam aí com essa disputa... Vizinhos, né? Campinas Americana. Exato. Ele falou assim, vocês ficam aí nessa disputa PT-PSDB, Antero Paz de Baixo contra José Mentor, um ameaçando colocar os do outro nos respectivos relatórios finais, mas vocês não querem ir no fundamental, pegando a elite financeira do país, pegando os dirigentes partidários, políticos, na elite dos poderes, órgãos de controle que apareceram aqui, e esses vocês estão blindando, só querem ficar um usando para o outro nessa disputa rebaixada. Mas ele, àquela altura, não conseguiu convencer esses dois, e ele diz que ele acha fundamental, e segundo ele, ia ser assim, aquilo que a gente caracterizou aqui mesmo, uma bomba de nêutron. Pegar esse documento... É o tsunami que teria que reinaugurar a narrativa. É o que eu te falei, Romulo. E se a gente juntar isso, fazendo também auditoria das análises das contas de doações eleitorais de 98 ou 94 até 2018, a gente vai ter revelações profundas reais da República Brasileira, Romulo. E aí você completa a narrativa, por exemplo, dos setores plutocráticos advindos desse esquema de corrupção, tanto da CPI do Banestado quanto do esquema da Odebrecht, para a gente entender mais ou menos o tamanho do poder da plutocracia influenciando o poder legislativo, os executivos, e ao mesmo tempo mostrando o quanto a nova república foi fracassada, inclusive na pactuação da existência de uma democracia burguesa. Exatamente, seu Wendel Pinheiro. Aí olha só, o doutor Hélio vem sendo muito questionado sobre essa questão, o pessoal quer saber mais, e nessa postagem dele, Fabiana Mello fez uma pergunta e o doutor Hélio reafirmou. Fabiana, como eu postei, as caixas, a diligência já foi feita, Wendel, não tem que fazer investigação adicional. As caixas estão lá lacradas no cofre do Senado, e fala o doutor Hélio. Fabiana, como postei, as caixas contendo milhares de documentos encontram-se depositadas sob a guarda e cofre do Senado da República. Tá lá. E ele falou que as últimas caixas que eles pegaram com essa lista, que os beneficiários sequer foram abertas. Sequer eles puderam ver deputados e senadores naquela altura, para você entender o nível, né? E aqui eu compartilhei, é uma figura, o doutor Hélio, muito simpático. Eu, quando falando com ele, ele falou que ia me mandar... ele não podia fazer cópia dos documentos, um deputado. A sua assessoria não podia olhar, ele podia, só com o olho, não sei nem se bloquinho ele podia levar. Aí ele disse que quando voltava de lá, os nomes que ele via na memória, também teve que assinar, ele relatou isso para mim, um acordo de confidencialidade com os Estados Unidos, que eles não falariam os nomes que estavam ali. E aí ele falou o seguinte, bom, para não violar então esse acordo que ele celebrou, ele adotava uma forma de versos, assim, com codinomes e tal. E ele falou que até ficou muito engraçado que ele tem ainda parte disso anotado, ele ficou de consultar e mandou a resposta pelo Twitter para mim. Falou, Rômulo Maia, prometi em versos, mas eu envio em prosa a narrativa sem ritmo, rima e sem métrica. Parte 1, ele vai continuar. Aí a prosa lírica de Dr. Hélio, deputado, membro da CPI. Ele já é um poeta, né? Além de ter sido prefeito, poeta. Olha só, aspas para ele. Ó, a caixa preta do Banestado deixa a muitos assustados. Detetives aloprados, quem será o detetive aloprado? Investigados, poupados. E uns artistas inocentados, assim, enigmático, doutor Hélio, pois enigmático. Aí eu botei, olha, gente, atenção a isso, porque o doutor Hélio foi testemunha ocular dessa história. Inclusive, como ele me relatou, do intocável, Dario Messer, referido pelos parlamentares como fantasma. Lista, né? Oi? Um artista que já viu.
Pois é. Aí, Wendel, olha só, o pessoal fica falando, quando a gente traz essas informações, dizendo, é lenda urbana, é hoax, é teoria da conspiração. Mas sabe o que é engraçado? Eu fiz um retrospecto esses dias, provocado pela colocação de um expressionauta, que o que o pessoal qualifica como teoria da conspiração do duplo expresso vira mainstream na boca desses mesmos que falam que é teoria da conspiração 2 anos, 3 anos depois. Providencialmente, como não adianta mais nada, quando já é irreversível a tendência, né? Então, olha só, aqui tá lá no Twitter, ó, o MFITEX colocou o seguinte, ó, muitas perguntas sem resposta, e voltamos ao caso inexplicável aqui com relação à morte do Teori Zavascki, né? Colocou cui prodest, que é outra forma do cui bono, né? Quem saiu ganhando com a história. Aí eu fui e fiz um comentário mais geral sobre essa questão. Eu fico impressionado como o que é chamado de teoria da conspiração, paranoia do duplo expresso, depois vira mainstream. Depois, na verdade, muito depois, né? 3 anos depois, no Piguinho Vermelho, esse mesmo que é instrumentalizado para tentar desqualificar. A esquerda acusando os setores de esquerda de conspiracionistas, quando justamente a visão teoria da conspiração foi criada pela CIA. Pois é, mas vejam, então, e o pessoal que acusa 3 anos depois, quando é estabelecido, e providencialmente, quando não adianta mais nada, aí passa a falar como mainstream, como probabilidade e não mais sequer possibilidade. Aí eu falei, ó, você acha que é exagero o que eu tô falando? Vê aqui o que era a teoria da conspiração do duplo expresso, fakeada. No nosso site, no dia 6 de setembro que publicou, e eu sei as pessoas do Brasil 171, do DCM, Viu Mundo, etc., que receberam as mesmas informações que eu recebi, e não só não publicaram, como nos bastidores, falam, olha como o duplo expresso é fake news, teoria da conspiração. Como eles ousam questionar a narrativa e apontar furos na narrativa, dar facada, esse fato gravíssimo e tal. Pois é, hoje em dia é mainstream, né? Não é mais sequer franja você questionar as esquisitices na fakeada. Pois é, mas quando interessava, antes do segundo turno, antes sequer do primeiro turno, aí era a teoria da conspiração parando no duplo expresso. Mas falsificação dos documentos do Odebrecht. Nós começamos a falar aqui em dezembro de 2017. Trouxemos o relato da fonte no Twitter do Odebrecht em janeiro de 2018. Todos eles falaram, isso é farsa, não sei o que é tal, não, blá, blá, é teoria da conspiração, olha que absurdo e tal. Aí vai a defesa do Lula, em novembro do ano passado, e pega um relato em áudio dos peritos da Polícia Federal, falando, isso aí foi manipulado mesmo pelo Odebrecht enquanto essas provas supostas provas estiveram sob a sua guarda. Então, pois é, o que era a teoria da conspiração do duplo expresso em 2017 vira mainstream quando não adianta mais, em 2020, tá certo? Aqui, originais intocados da Suíça. Ainda algumas semanas atrás, Wendel, quando o Pepe Escobar foi falar dessa questão lá no Brasil 171, o Leonardo Atushi falou, olha que coisa ridícula, esse cara fica dizendo que tem documentos na Suíça, que desmascaria a Lava Jato, ninguém dá crédito, os advogados do Lula não dão crédito, ninguém leva a sério. Aí os advogados do Lula fazem a requisição formal dos documentos aqui na Suíça. Então, era a teoria da conspiração, agora de tão real é que eles fazem um diversionismo junto com o STF para tentar mascarar e impedir a pressão para que o Lula feche com o povo brasileiro e não com os generais. Outra também que era a teoria da conspiração do duplo expresso relacionado a isso. Dario Messer, o seu papel fundamental e o fato dele ser um ativo da CIA. Mais uma vez, tem artigo publicado nosso em janeiro de 2018 falando Dario Messer, o vínculo com a inteligência americana. E a questão que ele era o elo ligando Lava Jato e o Banestado lá atrás. O dossiê Banestado. Virou tão mainstream que saiu em novembro no Globo, no jornal O Globo, Dario Messer, que é monitorado há mais de 2 décadas pela inteligência americana, diretamente de Assunção e Cidade Leste e tal. Eu pensei, gente, o que mais? Esses foram assim, os primeiros que eu lembrei, mas tem vários que era a teoria da conspiração antigamente, e hoje em dia é mainstream. Mas só vira mainstream como não adianta mais, Wendel. Eu falei, mais recente foi o Patriot Act Tabajara e a formação de uma Stasi Tabajara. Uma Gestapo Tabajara, um SNI do século XXI. Também todo mundo dizendo que era teoria da conspiração, a gente batendo nessa tecla desde antes do Bolsonaro ganhar, em 2018, os decretos lá, para os quais sempre atentou o Piero Leiner, ainda quando o Sérgio Tigonha era o ministro-chefe do GSI. Aí na semana passada todo mundo descobriu, aí deixou de ser paranoia, a teoria da conspiração, o fechamento clandestino de regime. Mas é engraçado que as denúncias são sempre superficiais, né? O pessoal fala, olha aí o decreto e tal, mas não vai à raiz, não fala o que tem que fazer, não denuncia a articulação, não denuncia a dossiecracia transnacional, a operação em pinça entre a autarquia militar. Ou também daqui a 20, 30 anos, chega a grande imprensa, vai falar justamente do diálogo do Putin no Brasil antes do golpe de 2016. Essa é outra, hein? Essa é outra importantíssima. O Pepe Escobar tentou saber com a Dilma Rousseff 2 vezes, nas 2 vezes o sinal dela ficou ruim providencialmente. No Brasil, o país das coincidências. Exatamente. Se, por exemplo, a Operação Brother Sun, que o Jango já tinha ouvido do próprio Santiago Dantas em 64, que já havia uma frota para o Brasil para tomar o poder e ajudar os golpistas,
só foi revelado a partir de uma pesquisadora 13 anos depois, que dirá essa conversa da Rússia com o Brasil, nas vésperas do golpe. Você sabe que eu estava pensando nisso, Wendel? Sabe por quê? Porque nesse artigo do Ricardo Couto, que foi responsável, eu trabalhando na comunicação do Lula no primeiro mandato, em que ele fala dessa questão das circunstâncias da morte do Teori Zavascki, esse até foi uma pauta em que a gente não se dedicou tanto assim na época, não. Obviamente que a gente nutriu a possibilidade, mas não foi algo que a gente foi a fundo, outras pessoas foram até mais no caso. Mas talvez é uma tarefa para os possíveis expressionautas que são historiadores que possam se deter nesse tema no campo da história, o tempo presente nos ajudar, nos subsidiar. Mas você sabe que o Ricardo Couto, ele relembrou isso esses dias, e até isso suscitou essa colocação que eu fiz, né, tentando lembrar de coisas que eram teoria da conspiração, do Dupla Expresso há 3 anos viraram mainstream, mas ele conclui esse post dele, intitulado Lava Jato e STF, por que Luiz Edson Fachin queria tanto ficar na vaga de teoria, de uma forma exótica que ele narra aqui, né, publicado agora no último dia 7, e conclui exatamente com o que você alude agora. Ele fala, a gente vai ter que esperar 50 anos para abrirem lá os arquivos da CIA, da inteligência americana, olha aqui, ó, aspas para o Ricardo Couto, só vamos ficar sabendo dessa história completa daqui a 30 anos, quando o Pentágono liberar seus documentos secretos, como aconteceu no golpe de 64. Só que eu preciso dizer o seguinte, Wendel, essa liberação do Pentágono, ela é um limited hangout. A gente não ficou sabendo de tudo. A gente ficou sabendo do que foi registrado como operação oficial da inteligência americana. Mas tem as Black Ops, as operações clandestinas, sobre as quais sequer o Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos fica sabendo. Para isso, até tem um financiamento do narcotráfico lá com os opioides no Afeganistão, na Ásia Central, a cocaína na Tríplice Fronteira e tal. Então, a gente vai ficar sabendo parte da história, a parte menos cabeluda. Concordo contigo, porque, por exemplo, a revelação da circular do Castelo Branco, que era necessário os quartéis se organizarem para promover a derrubada do João Goulart, isso só foi revelado 55 anos depois na obra do Lira Neto sobre o Castelo Branco. Por incrível que pareça. E só agora que as pessoas estão começando a ter uma completude maior do que foi 64. Que dirá a questão de 2016. Quando é que vamos saber? 2030, 2040, a gente vai ter que começar a esperar a revelação dos documentos, ou se não, os personagens históricos do processo se sentirem um pouco mais à vontade a partir no campo da história oral para prestar depoimento aos historiadores, aos cientistas políticos, ou até mesmo em pesquisas do campo do direito constitucional, para entender as razões do golpe de 2016, no campo do direito, eles possam fazer uma interlinearidade com o campo da história oral para poder saber o que os juristas ou o que os parlamentares dentro desse processo entendiam sobre as implicações jurídicas do golpe de 2016, ou seja, é um campo muito rico, Romulo, e o EDE já está se prestando a esse processo de explicação da história do tempo presente no âmbito jornalístico. Exatamente. Eu gosto muito quando você fala isso, né, da historiografia do tempo presente, Wendel, porque é óbvio que se daqui a 30 anos, 50 anos vier alguma coisa interessante na inteligência americana, caiu na rede é peixe. Mas a gente não vai ficar passivamente aguardando o limited hangout da inteligência americana para contar a história do Brasil. O que eu e você hoje estamos conversando, daqui a pouco vai virar uma descoberta de pesquisa historiográfica daqui a 15, 20 anos. Ninguém Exatamente. sabe. Então, nós não vamos ficar passivos esperando 20 anos, 30 anos, 50 anos e o que foi filtrado pela inteligência americana. Porque quando esse pessoal revela, ainda sai cheio de tarja. Né? Cheio de tarja de coisas mais sensíveis e tal. Então, obviamente, que aqui a gente vai tentando fazer o nosso e se vier é lucro. Daqui a 50 anos, eu não sei nem se eu vou estar aqui, né? Porque, 50 anos, né? Vou estar com o quê? Com 88 anos? Não sei se vou chegar 88, tanto. Eu tenho 3 mais velho que já é 91, exatamente. Pois é. Eu só te dou uma ideia. Por 64, pelo golpe de 64, quando começou a se ter as revelações dos documentos, um historiador brasilianista como Thomas Skidmore, olha que ele tinha uma percepção liberal do processo político. Ele foi perseguido pelo regime ditatorial, foi tentado a ser silenciado pelos próprios Estados Unidos. Imagine historiadores do campo marxista ou quadros progressistas da escola do análise. Então, o que a gente está fazendo do Duplo Expresso, o papel dos expressionautas, às vezes o expressionauta mais humilde acha que o seu comentário não tem valor. Tem muito valor, porque são as percepções do âmbito da cultura política, da mentalidade do povo brasileiro, ou de grupamentos do campo progressista, que podem elucidar o processo não só do golpe de 2016, como as percepções do pós-golpe.
o imaginário do campo progressista e até mesmo fazer a correlação entre esse imaginário e o que aconteceu nos estertores do golpe, né? Entre os atores e aqueles que, como povo organizado ou não organizado, daquilo que eles puderem entender. Se o povo pode entender à luz da realidade, se o... Alô? Estamos ouvindo, aqui tem uma travadinha no seu sinal, mas já voltou. Pode falar. Se o povo entendeu à luz da realidade dos atores políticos ou se aquela revelação dos estertores do golpe foi um tanto quanto distante da compreensão popular. Exatamente, Wendel. E aí, essa é a questão. Então, assim, a gente não vai ficar esperando, e você falava aí da contribuição de cada membro, cada célula dessa rede dupla expressa fundamental, com o seu comentário, e às vezes até, como eu falei, respondendo lá, ajudando a gente na batalha da guerrilha comunicacional, ajudando a gente a constituir a massa crítica, e com isso viabilizar o meio. E viabilizar o meio é viabilizar a mensagem, mais do que nunca, nesse tempo de censura por saturação e censura algorítmica. A pessoa, às vezes, né, não comenta, ou comenta, mas se faz o compartilhamento, se esforça, como eu falei aqui, pô, você que está vendo no YouTube, para um pouquinho, vai lá, compartilha do Face e vice-versa. Isso é fundamental. Infelizmente, é uma minoria. Eu estou monitorando aqui em tempo real, quero ver qual é o número de pessoas que estão nos vendo no YouTube, das milhares, que vai lá fazer o compartilhamento no Facebook. E, infelizmente, é muito minoritário. Se chegar a 10%, olha, está longe de chegar a 10%. Que tristeza, hein? Eu estou aqui, sabe, me sacrificando, alguma medida, tá difícil fazer, para ver menos de 10% das pessoas do YouTube irem lá fazer o compartilhamento no Facebook. Mas quem foi, tá ajudando a gente. Aí você vê, ao ponto, como eu anotava aqui na conversa com o Nil Dorix, de, às vezes a pessoa fala, ai, né, mas a gente não vai chegar aos milhões de brasileiros. Mas você vê que 2 vídeos sucessivos com Pepe Escobar, primeiro internacionalizando a questão com o artigo dele em várias línguas, e vídeos vistos no Brasil, 100 e poucas mil vezes cada um deles, né, somando todas as plataformas, já foi suficiente para motivar uma operação de diversionismo da Suprema Corte do Brasil, articulada com o PT Jurídico e com o Piguinho Vermelho, Brasil 171, que é o diário oficial do PT Jurídico. Então, você servindo como, às vezes, como você servindo como um catalisador, uma alavanca, isso basta, porque a pressão ela tem que ser localizada ainda no ponto de alavanca. Então, aquela tática que eu deixei muito claro aqui no ar, da gente conscientizar a massa dos trabalhadores das estatais na fila da degola do Guedes, para eles enquadrarem as direções sindicais, que por sua vez elas estão penduradas na docecracia transnacional, para elas irem por sua vez pressionar o Lula, a gente encontrou o ponto de alavanca que, com 100 e poucas mil pessoas vendo o vídeo, isso foi o suficiente para isso ir decantando, talvez pessoas que não viram o vídeo ouviram falar que o Lula tinha as condições de pegar a lista e publicar e tal, isso foi se espraiando, se decantando, ao ponto de motivar uma decisão diversionista da Suprema Corte do Brasil. Então, o que você que está me vendo aqui de manhã faz tem impacto concreto na realidade. A gente pode ainda estar com um prognóstico desfavorável, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E é por isso que eu peço que você, primeiro, dê a sua contribuição para o debate, como falava o Wendel, a importância de cada comentário, mas ajude sempre a gente a fortalecer o meio. Então, me adiciona no Face, adiciona o Wendel no Face, de amizade, compartilhe os links, etc e tal. Então, eu agradeço por você lembrar isso, Wendel. E aí eu queria trazer aqui... Inclusive o caderno feito pelo Duplo Expresso, que é feito pelo Ricardo Guerra, Coração. Poderia ser condensado para se tornar a médio prazo um livro, até mesmo para guiar no campo da história, ter presente a nós, historiadores, cientistas políticos, para ter esse entendimento e até servir no calor do processo, como nós, atores políticos e sociais, vimos o processo conjuntural do golpe de 2016 e do pós-golpe, com o advento do bolsonarismo. Inclusive, como o Nil Dorix colocou muito bem, com a sua tentativa hoje de imprimir o conservadorismo popular, querer imprimir um malufismo só que a extrema-direita, com a repaginação, enfim. Exatamente, Wendel. Então agora eu queria justamente me dirigir à parte que deu lastro aí para o subtítulo do programa de hoje, que é a Operação em Pinça pega no flagra. Então você vai ver a dimensão interinstitucional, então a decisão do STF, da juristocracia intra-instituição, com o PT jurídico, com quem tem mandato no PT jurídico e que encampa essa tentativa de diversionismo na batalha das redes sociais, né, dessa ágora do século XXI. Então, como eu falei, o Paulo Pimenta, que até outro dia era líder da bancada do PT na Câmara, que chegou a postular a presidência do partido no ano passado de uma forma muito atrevida, né? Então, diante, como eu falei,
do caráter cristalino deixado do dilema diante do ex-presidente Lula, que é problemático, né, porque é pão, queijo, queijo. Aí a gente vai ver, né, com quem que ele vai fechar. Se é com o povo brasileiro, com a causa anti-imperialista ou com generais. Mais uma vez, ninguém aqui fará juízo moral. A gente sabe dos constrangimentos à pessoa dele, à família dele, a companheiros de partido. Agora, a gente tem que tirar as consequências políticas. O Wendel Pinheiro acabou de cair da sala. Algum problema de sinal graças à privataria tucana. Tá vendo, Ciro Gomes, como privatizar e estabelecer metas de qualidade não resolve? Estamos aí há quantos anos, gente? 20 e tantos anos da privatização das telecomunicações. Ô, Ciro Gomes, você não é ingênuo. Você até fez a privatização quando era ministro da Fazenda Itamar Franco, você privatizou a Embraer, então você não é ingênuo. Dizer, mas no saneamento básico vai ter meta de qualidade, isso é o suficiente. Peraí, olha aí, o Wendel Pinheiro falando da capital do Rio Grande do Sul, vai e volta, o sinal piora, melhora e tal. Então, sem pseudo-ingenuidades, Ciro Gomes, tá certo? Aí, olha só, então a denúncia vem sendo massificada nos veículos que chegam, né? Vão chegar lá ao Politburo da China, ao entorno do Vladimir Putin, porque o Pepe Escobar fez questão de mandar para os think tanks próximos que subsidiam o pensamento dessas instâncias de poder desafiantes, né, das províncias rebeldes do sistema imperial. E aí a mais recente publicação foi no importante site Global Research, lá do Canadá. O Pepe Escobar publicou falando, ainda o artigo, né, expondo o dilema diante de Lula, ainda circulando. Agora, no site, que é importantíssimo, de muita qualidade, Global Research do Canadá. E eu, quando eu vi dessa publicação, eu retuitei, compartilhei, uma maravilha. O artigo do Pepe Escobar sobre Banestado Leaks, Odebrecht Papers, ainda está sendo republicado. Agora no Global Research, lá no Canadá. E na dimensão externa, então, o pessoal compreender, né, as condicionantes da atuação e da falta de atuação no Brasil, e internamente deixar claríssimo o dilema diante do ex-presidente Lula com aquela pergunta fundamental: o que fará Lula? Né? Aí, qual é a resposta diante disso? Aquela decisão diversionista do STF. Então, olha só, o pessoal veio me alertar, eu não teria visto, mas o Paulo Pimenta, né, penduradíssimo no marco da dossiê-cracia transnacional. Não, esse aqui não, esse é do Breno Altman. Cadê o do... tá aqui embaixo, ó. Vieram me alertar que o Paulo Pimenta deu uma entrevista para um canal aí, que eu não acompanho muito, não sei, não posso julgar se o canal é bom ou é ruim, não acompanho, mas o que interessa é o que vai falar o Paulo Pimenta lá, passando recibo. Acho que aquela hipótese que a gente levantou na terça-feira passada é muito provável, se não certo, de que essa decisão do STF é puro diversionismo para tentar mitigar a pressão e o aumento das contradições internas do PT, de quem exige que o Lula feche com a ala popular e sindical dentro do PT, primeiramente, para parar o avanço do golpe interno do PT jurídico, da mensagem ao partido sobre a CNB internamente, que, por sua vez, é um dos elementos do golpe externo transnacional, PPP, Deep State, Finança Transnacional, sobre o Brasil, tocado pelos operadores locais, juristocracia e autarquia do Exército. Então, o Paulo Pimenta deu uma entrevista aqui, você não vai ouvir, infelizmente, o Wendel Pinheiro, mas eu vou colocar aqui, deixa eu ver, ó. No minuto 53:30, o canal deixa eu ver o nome do canal aqui. O canal... Cadê o nome do canal, meu filho? Vai lá. Canal. Aqui é Santarém Crítica Brasil. Aí eles receberam lá o Paulo Pimenta. Mais uma vez, eu não estou aqui falando nem bem nem mal do canal, eu desconheço o trabalho deles. O que me interessa foi a fala do Paulo Pimenta, que mais de uma pessoa que nos acompanha e expressou notas viram e falaram que seria de interesse por fortalecer a leitura que a gente tinha feito daquela decisão do STF, muito propalada pelo Piguinho Vermelho como um ponto de inflexão, né, que o STF finalmente ia resolver a questão do Lula, etc. e tal, e, em particular, para tentar esvaziar a importância, mascarar a importância do Lula pegar os documentos na Suíça e expor. Lembrando aí do que colocou o Beto Almeida, um filiado do PT, um importante filiado do PT, falando que isso é fundamental, isso que vira o jogo, mostrar, entre outros, Fernando Henrique Cardoso. Aí veja o que vai ser perguntado isso por uma pessoa aqui que está mandando perguntas. Vão passar essa pergunta para o Paulo Pimenta. Cadê aqui? Ó? Deixa eu ver aqui para 53 e tal. E aí o Paulo Pimenta vai falar o seguinte: não, isso aí primeiro vai falar que é lenda dos documentos da Suíça, pelos quais, para
para cuja obtenção os advogados de defesa formularam um pedido, saiu na imprensa, já meu chat publicou. Eu tenho até o PDF do pedido. O Zanin me mandou, o Zanin comentou, mandou um vídeo comentando no programa que eu exibi, e vou exibir de novo agora. Vou exibir de novo para mais uma vez desmascarar esse que está penduradíssimo em dossiê, o Paulo Pimenta. Mas o Zanin comentando o pedido e agora o recurso que eles farão aqui na Suíça, e o sujeito vai dizer que isso é uma lenda, Wendel Pinheiro. A pessoa que postulou a presidência do PT. Mais uma vez, eu sequer faço juízo moral, até sobre o Paulo Pimenta, Wendel, que me fez ataques em nível pessoal, contratou um dossiê fajuto contra mim. Eu não julgo para não ser julgado, entendeu? É minha doutrina, na religião, mas na vida também. Então, assim, sequer no juízo moral, entendeu? Eu sei lá qual é o constrangimento dele, se ele pensa, entendeu? Se ele indo preso ou perdendo, né, o mandato, o que será da sua família. Eu não vou fazer o juízo, eu não quero passar por esse teste. Então, eu não vou falar isso. Agora, eu extraio a consequência política. É uma pessoa, tá certo, caiu muito, né, o nível, a gente conseguiu abater ele no projeto chegar à presidência do PT, mas é uma pessoa pendurada, que opera por outro lado. Isso é importantíssimo que fique cada vez mais claro por todo de quem luta contra a agenda do imperialismo no Brasil, mas principalmente para dentro do PT. Né? E é esse tipo de exposição clara que o Duplo Expresso faz que é problemático. Então veja o que essa pessoa vai falar sobre essa iniciativa que o Beto Almeida falou que é outro quadro do PT, mas esse é sério e que não está pendurado. Tanto não está pendurado que pode tocar o projeto da Telesur. O Beto Almeida fala, olha, os documentos da Suíça são a virada do jogo. É Paulo Pimenta, que está sequestrado por esse esquema, vai e fala que não, que isso é uma lenda. Vamos ouvir aqui, Wendel, eu vou fechar seu microfone aqui, enquanto a gente ouve. Infelizmente você não vai ouvir, mas o pessoal em casa vai ouvir. Vamos lá, então, ouvir essa reveladora manifestação do Paulo Pimenta na semana passada. A sua plataforma, o seu programa, para que ele fique conhecido na sociedade, para que ele possa eleger os seus parlamentares, e no segundo turno você constrói, né, as unidades para ganhar as eleições. Então, essa lógica também, ela é uma lógica que as pessoas precisam compreender. Né? Exato. Mas está como São Paulo. Ah, mas o PCdoB vai lançar candidato, o PSOL vai lançar candidato, o PDT vai lançar candidato. O problema é o seguinte, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Quem não existe? Eu vou agora, pedir um instantinho para eu ler as mensagens aqui, porque senão elas passam, acabam não lendo. A Líria Soares diz, por que não chamaram o Zucoloto para depor na CPMI, como falou no depoimento de Tacla Duran? Tem parlamentares envolvidos em corrupção. Lula não vai buscar documentos na Odebrecht na Suíça? Olha aí. Olha, presta bem, guarda aí essa pergunta aí, viu, deputado? O senhor já responder. Vamos lá, outra mensagem. Aninha Meirelles diz, vamos dar a César o que é de César. Deputado Paulo Pimenta sempre fez lives com o valoroso Valdir Damos, desde o golpe. Deveríamos segui-lo. Eu faço desde 2016. Ele realmente falou do deputado aqui para nós em off. Ele estava conversando com a gente, falou, inclusive, para a gente trazê-lo aqui, viu? A Inês está responsável por chamar o deputado aqui. Olha como tem mais gente iludida. Ainda. Outra mensagem. O Rodrigo Gustavo diz, Paulo, o que esperar das eleições municipais? Outro ainda. A Alicia, ou é Lúcia? É Alicia, Marilei? Ela manda um super chatão aqui, manda com aquelas, como é que a gente fala? Super stick. Obrigado, viu, querida? Aninha Meirelles diz, vamos dar a César. Esse aqui eu li ainda há pouco. Então, Paulo, essa situação aí de que acabamos de eles fazerem esse questionamento, você podia comentar, por favor? Agora, atenção. É que o povo quer interagir, entendeu? Eles falam aqui, evai querem que o deputado responda o questionamento. Atenção, agora, ele vai falar que os documentos da Suíça e pedir é uma lenda. E, na sequência, vai fazer uma falsa equivalência, que foi o propósito dessa operação da semana passada com o STF, de que não precisa mais e que relevante é o documento limitadíssimo e falsificado da versão brasileira, né, em que o STF colocou na decisão que o Lula só pode pegar o que for de interesse direto da pessoa dele na versão falsificada que já está batizada de origem. O Paulo Pimenta vai fazer a falsa equivalência, falar que o pedido da Suíça é uma lenda e que é importante a versão falsificada e o acesso limitadíssimo que será, se é que será, não sei se vai ser mantido no pleno, franqueado ao Lula e a sua defesa. Atenção agora. Todas aqui, não tem problema. Olha só, essa história aí de que o Lula não quer ir buscar o documento na Suíça é a maior bobagem. Isso é uma lenda que você criou aí. Né? Eu sei até quem criou essa conversa boba, entendeu? Porque, nós temos também muito quinta coluna no nosso meio, né?
Oh. Então, o famoso agente duplo, né? Hoje em dia existe o agente duplo expresso, que são os mais rápidos. Né? Então aquilo que tu falou, isso é uma forma de tentar criar uma suspeição, uma nuvem sobre o Lula. Gente, a defesa do presidente Lula já fez tudo o que era possível. Já tentou em todas as instâncias, agora conseguiu no STF ter direito à leniência da Odebrecht. Nós já buscamos de todas as maneiras o acesso ao sistema MyMD, o Dreyfus, que são os sistemas que o Odebrecht utilizava. O maior interessado é o Lula. Então, isso aí tem endereço, né? Quando eu conheço essa tese. Né? Eu vou ser chato. Então, atenção aí a essa questão. Você vê que ele faz a falsa equivalência. Primeiro ele fala que é uma lenda. Bom, ninguém aqui está dizendo, até é interessante ver mais uma vez esse vídeo, ninguém está dizendo que o Lula não quer pegar. Tanto ele quer pegar que ele instruiu a sua defesa em março para que buscasse, algumas semanas atrás, a defesa pediu. Agora, o que a gente quer é que essa iniciativa seja levada até o fim e, mais do que isso, para além de usar no processo, isso seja divulgado para toda a cidadania brasileira, para aproveitamento do Brasil e de toda a América Latina na sua batalha anti-imperialista contra a Lava Jato e as suas filhas na região. E aí, para você, assim, né, a prova, né, a contraprova, ele falou que isso é uma lenda, né, o negócio do documento na Suíça e que a gente está dizendo que o Lula não tem vontade. Bom, eu vou colocar aqui mais uma vez o vídeo do Cristiano Zanin, que ele enviou para exibição quando o Pepe Escobar esteve aqui no programa da última vez para tratar da repercussão internacional do seu artigo preliminar àquela altura, segue sendo republicado, segue repercutindo. Certamente a gente terá uma sequência aí de atualização com o Pepe Escobar sobre a repercussão internacional do dilema do Lula sendo, né, levado ao mundo e também na dimensão interna, para ver como não é lenda e como, em princípio, o ex-presidente Lula quer pegar. Até eu registrei no ar, o Wendel Pinheiro, que uma fonte me falou que na reunião aqui em Genebra, com os advogados suíços, o ex-presidente Lula teria dito: eu não roubei, eu quero que exponha essa lista, porque eu quero mais é quem roubou que se... Bom, vou falar o que, segundo o relato, o presidente Lula teria falado. Quero mais é que se foda. Então, de forma nenhuma, ninguém aqui está falando que o Lula não quer mostrar. Ele está pedindo e a gente quer, né, fazer aquela pressão para que essa contrapressão dos Paulo Pimenta da vida, dos que estão pendurados na docecracia, não prevaleça. Né? Então, uma batalha que a gente trava ali no ouvido do ex-presidente Lula também, né, entre outras coisas. E aí, para além da base também, que tem que se fazer ouvir. Então vamos colocar aqui o vídeo o vídeo do advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, falando sobre isso que o Paulo Pimenta diz ser uma lenda. Vamos lá, ouvir aqui. Cumprimento a você, Rômulo, ao Pepe e a todos que estão participando do programa. E venho aqui dizer que, embora o procurador-geral da Suíça tenha negado o acesso que nós pedimos aos documentos da Odebrecht, evidentemente que nós vamos recorrer dessa decisão. Se for necessário, vamos ao Poder Judiciário da Suíça para termos acesso a esses documentos, porque eles são realmente muito importantes para reforçar a prova que nós estamos fazendo desde 2016, na condição de advogados do ex-presidente Lula, para mostrar as ações ilegais da Lava Jato. Pois é, isso aí. Então, o Cristiano Zanin, reforçando inclusive, né, quando eu mandei para ele, o Wendel, a linha que eu adotaria se eu fosse processado, né, aqui na Suíça, que seria arrolar como testemunhas o próprio Dario Messer, Tacla Duran, por exemplo, que eu pediria numa cooperação jurídica internacional, no caso, via carta rogatória, o termo da delação premiada do Jucabala no Rio de Janeiro, falando que a Lava Jato levava mesada do Dario Messer, $50 mil mensais, o print do próprio Dario Messer, os termos da delação que está sendo negociada pelo Dario Messer, né, usaria o Judiciário da Suíça como uma tribuna para expor o que nunca poderia ser exposto no Judiciário brasileiro, já que o Judiciário brasileiro é sócio da Lava Jato em toda essa farsa. Então, você veja, essa iniciativa que é importantíssima, o Beto Almeida diz que é a virada de jogo, o sujeito diz que é uma lenda e faz uma falsa equivalência com toda essa cortina de fumaça lançada pelo STF em associação com o PT Jurídico, os pendurados no partido, os quinta colunas de verdade, como Paulo Pimenta, o Wendel Pinheiro.
Se fosse por essa fórmula tua, Rômulo, e se o Lula seguisse a risca essa tua fórmula, posso te dizer o efeito político prático? Seria uma repactuação e uma coluna de estardalhaço, além daquela que foi feita por aquele intelectual orgânico do Globo, mas aí sendo pelo Globo, Estadão, Folha, redimindo o Partido dos Trabalhadores de volta a ser um player político eleitoral. E, por conseguinte, todos os partidos de esquerda em um novo pacto, falando que os setores da opinião pública julgaram erroneamente os partidos de esquerda na Lava Jato, etc, etc, etc. Isso se o Lula quisesse levar a jogo Dario Messer, né, todos os atores da burguesia internacional, da burguesia nacional, os setores expoentes da classe política que fizeram parte de todo esse imbróglio. Só que é aquela coisa, né, Rômulo? Isso aí é para estadistas. E o que você está pedindo é o seguinte, Rômulo, que o Lula se comporte como estadista em um momento crítico da política brasileira do pós-golpe de 2016, onde exige uma postura. Da mesma forma, a gente pode exigir isso do Ciro Gomes. Ciro Gomes, para além do PND, para além de uma proposta que você quer colocar de um Estado nacional, ainda que com uma postura social-democrata, que tu se porte como estadista, inclusive cobrando das autoridades que se possa haver, na verdade, um processo de reconstrução da República Brasileira. E isso tem que ser colocado. Flávio Dino, você não quer ser um presidenciável à altura da perspectiva? Olha, você errou da base aérea de Alcântara, mas você pode se redimir exigindo da nação, das forças vivas da nação, uma frente popular que possa, inclusive, reconstruir a República Brasileira a partir dessas denúncias. Então, quer dizer, convites a estadistas não faltam, vamos. O problema é quem é que vai tocar esse processo político, porque, por menos, diante de todo o processo de tentativa de enlameamento de Getúlio Vargas promovido pelas elites transnacionais, pelos setores minoritários do empresariado nacional, da cruzada democrática, Vargas denunciou com a carta testamento. João Goulart utilizou-se do discurso do clube dos subtenentes para colocar sua mensagem além do Comício Nacional do Brasil. E o resultado foi esse. O exílio, onde, inclusive, o próprio Christopher Goulart, que hoje é candidato a prefeito de São Borja pelo PDT, teve de nascer em Londres não por vontade própria. Então, quer dizer, isso se exige dos grandes estadistas, assim como Prestes, como Brizola, e assim como os outros, é o que a gente exige do Lula, né? E a gente exige também do Ciro, a gente exige do Flávio Dino, e de quantos outros quadros do campo democrático popular foram exigidos para que a gente possa romper com esse cerco do pós-golpe de 2016, dessa democracia blindada. Até que ponto a gente vai se submeter à lógica da democracia blindada? E esse é um desafio. A gente faz isso, inclusive, de forma fraternal, não colocando a faca no pescoço, mas conclamando de forma fraternal, exigindo as responsabilidades políticas de todos os atores do campo progressista, do campo popular. E isso interfere, inclusive, no processo político eleitoral de 2020. Por que que no processo político eleitoral não se possa fazer uma campanha que, além das questões municipais, seja colocado a questão nacional, o papel do Paulo Guedes como caudatário dos interesses estadunidenses no Brasil, o que impede, inclusive com a emenda constitucional do teto, de atender a população da base. Então é isso que tem que ser posto pelos partidos do campo popular. Mas será que esses partidos estão dispostos a cumprir o seu papel, Rômulo? Aí essas que são uma das séries das perguntas que a gente pode colocar. E no processo de politização gradativa é que a gente vai fazer com que a população possa ter consciência de entender o papel do Banestado, o papel dessa questão da lista do Odebrecht, porque enquanto não houver essa politização das bases, inclusive dando o nome aos bois dos grandes quadros políticos que estão submetidos aos ditames dos Estados Unidos, a realidade, Rômulo, é o seguinte: o duplo expresso vai continuar sendo o foco mais avançado do campo popular e progressista, só que dentro de um alcance limitado, e que até a gente criar a construção da consciência de massas vai demorar anos e anos. Pois é, mas você vê que até deixar esse dilema claríssimo diante não só do Lula, mas do Ciro Gomes, como você colocou, das gerações partidárias, da hierarquia dos partidos, pretensamente à esquerda, isso já é muito problemático, porque a gente está fazendo ruir aquele domínio espectro total, a Operação Impinsa, que tinha um controle narrativo absoluto, que ia ficar fazendo essa falsa oposição e tal. Isso daí está... os pontos de alavanca a quem a gente está se dirigindo, concentrando o esforço, já está sendo problemático. Eu não posso enfatizar o suficiente. Minha gente,
graças à campanha que a gente fez aqui, o ex-presidente Lula pediu o documento e a gente botar o pessoal de estatal em cima, saiu uma decisão do STF, que há 4, 5 anos era negado ao ex-presidente Lula, e saiu de uma forma farsesca, como eu falei, limitada nos documentos falsificados, para dizer, como esse Paulo Pimenta tem a cara de dizer, que os da Suíça são uma lenda. E você vê, o pessoal é encarregado de missões suicidas, o Wendel Pinheiro, na era digital, que eu faço isso, eu boto o sujeito mentindo, na sequência eu boto o advogado Lula. E aí como é que fica? Entendeu? Mas eles contam com a questão da segmentação, das bolhas, tribalização, viés de confirmação, etc e tal. Você vê como tem alguma consciência ingênua lá. A sujeita que mandou uma outra pergunta lida pelo sujeito falava: ai meu Deus, olha, o Paulo Pimenta e o Valdir Damuz são as pessoas que realmente enfrentam. Então você vê, eles contam ainda com essas pessoas que estão ali presas, ainda reféns de seus vieses cognitivos, né, mais de um no caso, para continuar. Só que a pressão tá tão grande, Wendel, a coisa tá tão desfavorável, assim, a gente pode, a dinâmica pelo menos é tão desfavorável que eles conseguem convencer atores relevantes, como os do STF, a promoverem a farsa da semana passada, Wendel. Pois é, exatamente. E aí, quando você coloca o papel dos militantes que ainda estão envolvidos, é por isso que o Paulo Pimenta, mesmo caindo de votos, mas ele mantém aqueles 100 mil, 130 mil votos no interior gaúcho para se promover como contraponto à direita gaúcha e promover-se como um político antissistema. Só que, na verdade, a gente já está entendendo no duplo expresso que ele não, a narrativa que ele faz, a retórica que ele faz, não condiz com a praxis política dele, inclusive internamente. E isso explica muito o porquê do freio do crescimento repentino dele político. Né? Ele, justamente comparado a quadros como Maria do Rosário, como, por exemplo, o Tarso Genro, como, por exemplo, o Henrique Fontana, como é que um quadro lá de Santa Maria, do interior gaúcho, que é uma cidade universitária, né? Como é que um quadro desses começa a subir repentinamente e se torna um quadro alto clero do PT? Não só gaúcho, como a nível nacional. Então são pontos essenciais. É verdade, Wendel. Aí olha só, não por coincidência eu recebi aqui ontem a comunicação de um quadro intermediário na hierarquia do PT, eu não vou falar de qual tendência mas que está atenta às movimentações, né, dentro e fora do Brasil, e falou o seguinte, ó, essa pessoa, bom, se eu falar que essa medida aqui vai ficar claro, mas enfim, ela falou assim, há muitos questionamentos, né, internamente sobre a posição do Comitê Lula Livre em relação à questão do Sérgio Moro, do STF e o Lula, né, à luz dessas questões que a gente vem colocando aqui de Banestado e de Odebrecht. E aí diz essa pessoa, está tudo travado e, creia-me, pensam inclusive, majoritariamente, em apoiar mais um manifesto que sairia das mãos da picareta da Carol Proner. Não sou eu que estou colocando essa adjetivação. É esse quadro intermediário do PT. E aí ela fala mais coisas, que essa pessoa fala mais coisas que poderiam identificar, que eu não vou ler, mas ela fala o seguinte, ó, sigo acompanhando o trabalho de vocês e sei que em 2022, se não antes, eu descolo daqui, pois não se pode salgar carne podre. A única saída pode vir do Lula, mas que é muito mais que um refém. E o pior é que a conjuntura internacional, da conjuntura internacional, não se pode esperar que, fora do Brasil, alguém se interesse por Lula e a nossa realidade. Pois estão todos na mesma merda. Como a gente falou, a docecracia é transnacional, inclusive na sede do imperialismo. Por isso que eu fiz questão de abordar aqui a questão hoje do Jeffrey Epstein e da Ghislaine Maxwell, né? Então você vê, isso é um quadro intermediário do PT falando que internamente a contradição está se colocando. Então você vê que esses pontos já alavancam. Imagina então das discussões do Diretório Nacional do PT. Eu acho que o pessoal já não quer constranger. Inclusive, eu Você acha que por chega isso que eu te elogio, por isso que eu te elogio, porque eu sou do Diretório Nacional do PT. Eu sei como que as coisas operam. E eu fico impressionado com você, na Suíça, com o duplo expresso, e com a simpatia que você tem ao PT, como é que você consegue furar determinados bloqueios existentes, inclusive nas instâncias partidárias do PT. Porque isso que você faz, isso é um comportamento de um quadro do Diretório Nacional, velho. Deveria ser. Mas você não... O Rômulo, é mais fácil você ser membro do Diretório Nacional do PCdoB, no PDT, no PSOL, do que no próprio PT, porque com certeza, é incrível isso. PT, o partido que eu votei minha vida inteira, Wendel. Partido que eu votei minha vida inteira. Mas é importante explicar para os internautas, com todo respeito, inclusive aqueles que são do PT conhecem a estrutura partidária do PT melhor do que eu. É o seguinte, primeiro você tem que se afirmar na tua tendência para queira, de forma quimérica, a tendência de escolha para ser membro de um diretório municipal, de um diretório estadual, ou se você for parlamentar, quiçá nacional. E tem muitos parlamentares que nem membros do Diretório Nacional do PT são.
Exatamente. E aí eu vou mostrar mais uma vez, atenção, você que assistiu aqui a fala do Paulo Pimenta, está penduradíssimo, né? Só você ver o que fala dele, o primo dele, sobre o esquema lá dele na Tríplice Fronteira, uma região de muito tráfico, né? Enfim, questão fazendo aí coisas para trazer dinheiro frio do Uruguai, nas palavras do primo dele, o esquema lá que está na justiça, inclusive, lá de Uruguaiana. Mas olha só, eu contraponho... esquema do arroz. O eu... esquema do arroz que, inclusive... O arroz fantasma. Não é o arroz da carreteira, não delicioso, não. É o arroz fantasma. É isso que eu queria falar. O Afonso Rando, progressista, que é a base político-eleitoral dele ali, Uruguaiana, Bagé, ele deita e rola para cima do Paulo Pimenta para angariar o voto conservador. Inclusive também o senador Luiz Carlos Reis, aquele racista, homofóbico do progressista, que fez inclusive live sobre inclusão negra, com bastante brancos lá, foi ele também que utiliza desse discurso para tentar se contrapor por outro lado do Paulo Pimenta. Até porque são de região de fronteira, né? Exatamente. E foi facilitado porque nesse esquema de exportação fantasma de arroz, que não ouse apenas para justificar o ingresso de dólares frios de um paraíso fiscal, o Uruguai, vários microagricultores saíram lesados. Está lá na matéria, o depoimento de vários microagricultores saíram lesados. Então, mais o argumento para a direita é chegar para o setor agrícola e falar, olha aí, esse cara, além de tudo, ainda lesa vocês nos esquemas dele. Então, eu contraponho essa pessoa controversa, né, de trajetória controversa, que é o Paulo Pimenta, a uma pessoa séria do mesmo partido do PT, que é o Beto Almeida. Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui, para você contrapor não só a minha fala do Paulo Pimenta, mas fala do Beto Almeida sobre a importância dos documentos da Suíça. Aspas do Beto Almeida. Em brilhante entrevista, aí ele botou duas, brilhante entrevista ao Al Jazeera, além de atacar os Estados Unidos pela destruição do Iraque, da Síria, da Líbia e na demolição da engenharia brasileira, Lula lança novidade bombástica. 2 pontos, aspas para o ex-presidente Lula na postagem do Beto Almeida. Meu nome não está na lista do Odebrecht na Suíça, mas o de FHC está. E aí fecha aspas para o Lula, volta aspas para o Beto Almeida. Virada total. É isso que o bandido Paulo Pimenta, penduradíssimo na dossiê-cracia transnacional, diz que é uma lenda. E fala que a farsa dos documentos sabidamente de papel passado falsificados no Brasil, de acordo com os peritos da Polícia Federal, que isso que é importante, que não se fale, que não se exija do Lula mostrar que a FHC está na lista. Que isso... Você vê a diferença no quadro sério, consequente, para quem o Brasil e a América Latina está na frente de constrangimentos intrapartidados, e um que está penduradíssimo na dossiê-cracia transnacional, inclusive com o depoimento do seu próprio primo falando que era seu laranja. Exatamente, inclusive até com clã, por exemplo, saber até mesmo da opinião de quadros sérios que eu reputo no PT e quadros que eu admiro, né? Como a Janete Pietá, de Guarulhos, que é uma baita parlamentar, foi uma grande deputada federal. Também saber, por exemplo, a posição do Jacques Wagner, do Padre Couto, do lado da Paraíba. Tem quadros muito bons do PT que poderiam elucidar esse processo e poder fazer esse questionamento justo, né, à altura. E não faltam quadros. Não falta o próprio Henrique Fontana dentro desse processo. Ele poderia ser uma voz dentro desse sentido internamente do PT. Né? Porque todos os partidos, Rômulo, aí eu vou pegar a teoria do modelo de partido do Ângelo Paribenco, baita cientista político italiano. Tem sempre os oportunistas, os pragmáticos, no pior sentido da palavra, os fisiológicos, que querem utilizar seu partido para os interesses oportunistas e pessoais. E tem os ideológicos também, denominados pelo Ângelo Paribenco como os crentes, né, que defendem a proposição ideológica da respectiva organização que ela tem para um projeto de sociedade. Né? Assim como tem ideológicos no PT, tem oportunistas no PT. Tem oportunistas no PDT e tem ideológicos no PDT. E assim sucessivamente, todas as organizações. A gente viu agora há pouco a revelação do Nildo Orites. Eu jamais imaginava, e eu fiquei estarrecido, o que aconteceu no PSOL. Ele querendo democratizar a discussão interna do partido, ele foi vetado, inclusive, pelo mês da Luciana Genro. Olha só o que significa justamente a Luciana Genro, que quer democratizar as discussões internas do PSOL, vetou o Nildo Orites. A gente começa a ver o modus operandi, a prática interna dos partidos. Enquanto que, por exemplo, tem o PT tem fóruns que ele coloca divulgação externa, assim como o PDT coloca reuniões do Diretório Nacional ou convenções, e aí quem quiser pode verificar muito bem no canal do PDT no YouTube, que tem reuniões do Diretório Nacional extremamente abertas. Então, quer dizer, o que o Nildo Orites colocou e o que você está colocando é a realidade dos partidos políticos, inclusive do campo progressista. Tem setores, as alas ideológicas e as alas oportunistas. E não se iludam os expressionautas achando que, olha, o meu partido... Olha, cada um, por exemplo, o Rômulo ama o PT, mas ele tem uma visão coerente e consciente das limitações. Assim como eu amo o PDT,
amo a história do meu partido, mas eu sei das limitações do meu partido, mas nem por isso eu deixo de lutar por ele. E o amor nosso aos respectivos partidos faz com que a gente cobre dos nossos quadros, dos nossos dirigentes, parlamentares, militantes, a coerência de acordo com a história do partido, com a perspectiva ideológica do partido e com a visão teleológica que esse partido tem junto à sociedade. Perfeito. Wendel, olha só, eu não sabia que o ex-presidente Lula ia dar uma entrevista hoje ao Brasil 171, lá no programa da manhã. Eu já ia fazer esse comentário aqui hoje sobre o que o Lula fala e deixa de falar, a cobrança que é feita, e aqui não só não é feita, como quando é feita por outros, é mascarada, jogam diversionismo, fumaça para cima, como é o caso aqui. Eu gostaria de saber se foi feito da pergunta do Brasil 171 ao Lula, o caso, Exato. Por exemplo, do PT em Belfor Roxo, que está virando cabo de guerra, inclusive para as questões de política nacional do PT, de disputa de tendência a ponto de rachar a própria CNB. É capaz disso ter sido feito, porque esse debate interno é autorizado. Até a postagem que eu vou colocar aqui, eu vou mostrar isso, que essa disputa ainda pode ser feita, né? O Breno Altman fez essa crítica e tal. Isso pode ser feito, eu desconfio até que isso possa ter sido feito. Eu não assisti a fala do ex-presidente Lula no Bom Dia 171 hoje. Até pediria aí que o Expresso Nova que tenha assistido e tenha visto tudo, anote para mim, por favor, eu não terei condições de fazer isso, a minutagem de quando ele falou qualquer coisa que seja relevante para o nosso debate aqui, sobre o Banestado, sobre o Odebrecht Papers. Desconfio que isso não tenha sido abordado lá, mas até sobre o que significa a decisão do STF na semana passada, se há alguma ilusão com relação a isso, comprado e vendido. Então seria interessante saber se isso foi abordado, como foi abordado, e essa questão até aí do papel como MDB da nova ditadura, que se traduz em alguma medida nessa história aí da composição na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Mas em síntese, Wendel, dessa questão aí do Paulo Pimenta, eu botei na semana passada, fui alertado para isso, e por uma questão do Breno Altman, que eu vou comentar já, pelo Cláudio Abreu, e eu comentei em cima o seguinte, eu falei, o Cláudio Abreu, o bandido Paulo Pimenta acabou de dar uma entrevista falando que os documentos da Suíça são uma lenda, né? A cobrança pelo Lula, para ele pegar e divulgar, são uma lenda, e que não precisa, porque o STF já garantiu acesso aos documentos, entre aspas, a gente sabe, que são editados, do Odebrecht no Brasil, apenas no que interessa ao ex-presidente Lula. Ou seja, CQD, como queríamos demonstrar, do Duplo Expresso. Toda aquela manobra político-jurídico-comunicacional da semana passada, uma decisão da Suprema Corte do Brasil, foi apenas uma manobra farsesca em associação entre o PT jurídico e a juristocracia, no caso STF, para gerar confusionismo para cima de quem cobra de Lula a publicação, quem expõe o dilema claríssimo diante do ex-presidente. Resposta direta à campanha do Duplo Expresso, maximizada e internacionalizada com o artigo de Pepe Escobar. O que fica ainda mais claro da quarta-feira passada para cá? A coordenação entre os generais, você vê que mesmo assim ficam uma camada atrás daquela história da abordagem direta. A coordenação entre os generais, o STF e o PT jurídico, refletida nas falas de Paulo Pimenta, Vadir Damus e Leonardo Atush, todos eles pendurados em dossiê. O Leonardo Atush veio com o mesmo papo. Você lembra, eu comentei aqui na sexta-feira com o Piero Leiner e ainda na terça-feira com você. Ele falando, olha, o Lula terá acesso aos documentos na Suíça e nos Estados Unidos com essa decisão do STF, que é o ponto de inflexão. Tudo agora tende a ser favorável no STF, à luz disso e tal. Grande vitória de Lula, grande derrota de Sérgio Moro. A gente chamou bastante atenção para isso ontem. Então você vê a articulação entre generais, STF, PT jurídico e refletida nas falas de Paulo Pimenta, Vadir Damus, a gente mostrou aqui uma manifestação do Vadir Damus também, e Leonardo Atush. Todos eles, esses três, pendurados em dossiê. Claro que nós, vocês, Expresso, já sabíamos disso. Afinal, desde o final de 2017, a gente constatou, né, que esses dois, Paulo Pimenta e Vadir Damus, tinham rifado o Tacla Duran, o seu depoimento na CPMI, em acerto com o Sérgio Moro e o Eduardo Cunha. Mas é sempre bom ficar mais claro, cada vez mais difícil ficando cada vez de desconstrução mais difícil, porque assim cada vez mais pessoas percebem a armadilha e passam a fazer a cobrança junto com a gente correta para Lula. Com quem que o Lula vai fechar? Com golpe, com generais ou com o povo brasileiro contra o imperialismo? A ponto, gente, a pressão, a contradição, acabei de ler aqui, né, o relato de uma pessoa de nível intermediário na burocracia do PT sobre a pressão e questionamento interno, a ponto de os caras terem que sair com uma decisão mandrake totalmente vazia, totalmente fake do STF na semana passada, não é pouca coisa.
notar, não deixa de ser marcador relevante de vitória parcial da nossa campanha de cobrança sobre o Lula até aqui e do nível de pressão interno, do acerramento das contradições. Continuemos, portanto, expondo o jogo e os infiltrados. Aí eu botei aqui, para quem quiser ver, o Paulo Pimenta, sempre pouco inteligente, transparente e acesso, entregando toda a manobra a partir do minuto 53:30 daquele vídeo que eu exibi ainda há pouco. Então, para facilitar, eu peço que você, mais uma vez, que está nos assistindo e está no Twitter, se não está, você deveria estar, porque é o ambiente em que a gente mais consegue pressionar, já que você não pode apagar as reações das pessoas às postagens. Eu vou retweetar na minha rede, peço que você vá lá e retweete esse fio, essa tripa, para a gente expor isso aí cada vez mais. E aí, para concluir esse ponto, Wendel, eu queria voltar a te ouvir. Olha só, aquilo que você falava aí da questão em Belford Roxo, eu acho que esse debate é autorizado, porque se não fosse, o Breno Altman não teria feito uma crítica interna sobre isso. Então, eu postei aqui dias atrás, olha, Breno Altman, que eu tinha marcado na publicação e ele se desmarcou, então isso é um recibo de ciência, olha só. Mas eu vou ter o seguinte, ó, eu publiquei o comentário do professor Cláudio Abreu via Twitter. Ó, o Breno Altman faz uma crítica superficial à suposta PMDBização do PT, mas nada fala sobre o fato de os dirigentes nacionais estarem vendidos por seus atos passados. Gente como, por exemplo, o deputado federal Paulo Pimenta, né, todos pendurados na docecracia transnacional. E aí a minha reação a essa postagem do Cláudio Abreu. Olha, eu botei aqui, né, eu falei daquela questão da publicação e tal, botando, mas eu botei o seguinte, o que eu acabei de ler, que era mais um CQD do Duplo Expresso, mas eu complementei no Facebook com o seguinte, ó. Aspas para um quadro da direção do PT, o Wendel. Olha só. Esse quadro do PT lá atrás, quando a gente denunciava as articulações do Plano B, né, para tombarem o Lula em 2018, a certa altura, esse quadro da direção do PT falou o seguinte, ó, falando da disputa interna, falou o seguinte, ó, o jogo é pesado. O jogo é pesado. Eu falei, então, mais uma vez, continua atual essa qualificação. Eu falei, ó, o jogo é pesado. Diria sobre isso integrante da direção do PT, outrora, lá em 2018, mais altiva na oposição ao golpe interno perpetrado. Tá difícil aqui, eu tô no esforço aqui. Perpetrado pelo PT jurídico dentro do partido. Elemento indispensável para o sucesso do golpe externo sobre o Brasil. Repito a pergunta, Lula fecha com quem? O povo brasileiro ou generais? O que é certo é que este Duplo Expresso seguirá aqui, soprando para longe brumas e fumaças, deixando tudo claro para todos. Aí, Wendel, né? Assim, eu espero que isso não seja sinalização de com quem que o Lula fecha. Mas então, para além da entrevista hoje no 71, já tinha tido outra dias atrás, né? Então, eu sigo o canal do Conversa Fiada, do saudoso Paulo Henrique Amorim, para mim uma grande referência. E aí estava eu ali no meu celular e recebi a notificação de um vídeo lá na TV Afiada, né? Do Conversa Fiada, dizendo que tinha esse vídeo aqui, ó, ao vivo, Gustavo Conde entrevista Lula. Eu falei, ué, mas o sujeito, isso aqui deve ter sido no 71, deve ser uma retransmissão. Eu fui lá verificar e de fato, isso aqui já tinha sido veiculado, tinha sido ao vivo no Brasil 171. Eu falei, peraí, no conteúdo do Brasil 171, sendo veiculado, retransmitido no Conversa Fiada, do Paulo Henrique Amorim. Nossa, assim, é o fim, mas enfim, o importante é o seguinte, eu botei, ó, esse sujeito lamentável do Brasil 171, aquele que se prestou a fazer um vídeo atacando Pepe Escobar por causa do artigo expondo claramente, esse é o problema, o dilema diante de Lula, o ataque que de tão tosco acabou sendo depois deletado da própria TV 171, pois é, esse sujeito é recompensado ganhando uma entrevista exclusiva de 2h30 com o ex-presidente Lula. Entrevista essa depois replicada em todo o Piguinho Vermelho, inclusive no Conversa Fiada, onde eu vi, porque eu sigo, um site outrora de Paulo Henrique Amorim, e atualmente, aí é a prova definitiva, encampado por seu maior inimigo, Daniel Dantas, fazendo até retransmissão do mesmo. O ponto é que não haverá como esconder a pergunta. Com quem Lula vai fechar? Com o povo brasileiro ou com os generais? Wendel Pinheiro, a gente não tem que apostar, eu não tenho que saber a resposta, eu tenho que fazer a campanha, estando do lado certo da história, do lado certo da luta nessa quadra histórica, até onde der, a despeito do resultado, e registrar e fazer a historiografia do tempo presente, certo, Wendel Pinheiro? É isso aí, é marcar posição e a gente fazer as análises de conjuntura, pois elas a médio prazo se tornam a constituição daquilo que a gente fez de análise que constitui a história do tempo presente.
E a minha dúvida, Rômulo, eu gostaria de colocar aos demais expressionautas, inclusive aos que acompanham e que são filiados ao PT, será que essas flexibilizações de alianças não fazem parte do acordo? Né? Porque realmente são inflexões internas que às vezes a gente não sabe, Rômulo. Eu estou falando isso, a Belfor Roxo pode ser um ponto, mas a gente não sabe em outros pontos do país. Né? Por exemplo, o PDT, com todas as limitações, na resolução número 3, agora de 2020, vetou, está colocando assim, que qualquer candidatura que flerte com o bolsonarismo terá sua candidatura suspensa. Parabéns, Executiva Nacional. Minha pergunta é, a partir dentro desse processo, vocês vão fazer a denúncia do caráter deletério do bolsonarismo, inclusive na sua aliança com os Estados Unidos, inclusive na tentativa de quebrar a nossa autodeterminação, ou afetar a nossa soberania brasileira? Se o PDT fizer isso, parabéns, parabéns. É esse pedido fraternal que eu faço, porque tem gente que, às vezes, utiliza-se do que eu falo e distorce o que eu falo. Mas o que eu falo é de forma muito fraternal, de forma muito amiga, para todos os meus amigos que são da Executiva Nacional do PDT, que tem seriedade, o próprio Carlos Lupe, o André Figueiredo, Manuel Dias, André Menegotto, Weverton Rocha. É o seguinte, parabéns pela essa resolução número 3, que já demonstra uma orientação de vetar as candidaturas bolsonaristas. Conclamo aos expressionautas trabalhistas, filiados ao PDT, sejam militantes, ativistas de movimento, dirigentes, ou que forem, para denunciarem uma tarefa cívica a todos os bolsonaristas que são candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores, mas, ao mesmo tempo, fazer com que o PDT coloque as questões de agenda anti-imperialista, as questões de Fundo Nacional Popular, inclusive na campanha das prefeituras, porque elas são fundamentais. A denúncia da emenda constitucional do teto é algo fundamental. A denúncia às posturas demagógicas do Bolsonaro sobre a possibilidade do caráter ad eterno, né, do auxílio emergencial, que é, na verdade, o AI-5 dos pobres, né, que é para justamente tolher a esquerda de não fazer o seu discurso e ficar conformado, porque a esquerda hoje não discute a transformação estrutural do viés social, econômico, político, como as reformas de base faziam nos anos 60, e que tinham a participação dos trabalhistas, dos comunistas, dos socialistas. Então esse talvez seja o desafio da esquerda brasileira, e não só do meu partido. Então é fundamental que a esquerda, se quiser almejar alguma coisa de forma alvissareira a médio prazo, que elas possam utilizar-se da eleição de 2020 como uma eleição de denúncia ao atual status quo com o viés bolsonarista, que agora está tentando implementar o seu conservadorismo popular. Ora, Rômulo, até no caráter imagético, você lembra da foto famosa do Sturker, do Lula esticando o braço para os setores pobres, carentes da sociedade, e eis que o Bolsonaro repete o mesmo. Olha só a repaginação imagética e do imaginário que o bolsonarismo está sendo construído, e que ele quer deslocar-se da classe média, do campo da extrema-direita, do conservadorismo, para ir para a camada popular, inclusive para sequestrar o eleitorado histórico do campo da esquerda. E é um fato que a esquerda não pode mais desprezar. Se a esquerda quiser encontrar algum horizonte, eu falo todos os partidos, PDT, PT, PCdoB, PSOL, PSB, Unidade Popular, o que for, se não fizer o questionamento em relação ao viés da influência do imperialismo estadunidense no Brasil e justamente dos seus sócios minoritários que operam a pinça no governo Bolsonaro, se a esquerda não fizer isso, ela vai estar sendo cúmplice desse processo eleitoral, e só Deus sabe, isso para quem crê como eu e você, só o Eterno sabe quando é que a esquerda vai voltar de forma objetiva a ter plausibilidade de ser poder. Talvez uma nova geração daqui a 20, 30 anos, e a dura tarefa de formar esses quadros, futuros militantes, ativistas, quadros parlamentares, dirigentes partidários, enfim. Esse é o grande desafio, Rômulo, que a gente está fazendo com um duro combate, que não é fácil, mas que demanda o esforço de cada um de nós e dentro das nossas instâncias partidárias. Aqueles que se negam a atuar em partidos políticos, digo a vocês, pessoal, entre no partido político, seja ele qual for do campo popular. A gente já falou as opções. Cabe você entrar e fazer a sua tarefa diária, colocando as nossas questões do Duplo Expresso nas reuniões político-partidárias, na defesa de uma agenda nacional popular, anti-imperialista e progressista voltada aos interesses do país e do povo brasileiro.
É isso, Wendel. E eu queria lembrar o seguinte, você falou aí das pessoas dentro dos partidos que são sócios júnior, né, nesse ataque ao Brasil. A gente deu bastante ênfase aqui aos quadros ostensivos que estão contribuindo comissivamente para isso. Pessoal pendurado na juristocracia ou pilantra mesmo, vendido, infiltrado. Agora, a maior parte, eu quero crer, apenas está contribuindo para isso por omissão. E é uma omissão imperdoável, Wendel. Quem silencia diante de um esquema desse, quem da CNB está em silêncio diante de um Paulo Pimenta que faz esse confusionismo deliberado para a base do PT, para a base sindical, para os empregados de estatal, falando, olha, não, o documento da Suíça, que o Beto Almeida fala que é a virada de jogo, e isso é lenda. O bom é aquela coisa limitada, farsesca do STF, com a coisa batizada, onde não pode pegar o nome do Fernando Henrique. Quem está silenciando, diante desse jogo pesado, nas palavras de... E é o jogo bruto. De uma integrante da direção do PT, é quase tão responsável quanto. No limite, é tão responsável quanto. Quem silencia diante do que está acontecendo, o fechamento clandestino do regime do Brasil, como isso traduz internamente no nosso campo, Wendel, para efeitos práticos, está contribuindo tanto quanto quem comissivamente está contribuindo, traindo a causa de dentro. Né? Então, Wendel, eu queria trazer só mais uma coisa aqui, que é o seguinte. Cadê? Eu tinha deixado uma coisa aqui aberta. Sim, que é o seguinte. Eu falava aqui, né? Eu chamei a atenção, então, com os termômetros. Eu falei, veja... Nós chamamos a atenção na semana passada, e à luz do que a gente mostrou aqui mais uma vez, os pronunciamentos fazendo esse confusionismo de Paulo Pimenta, Valdir Abundes e Leonardo Atush, eu falei, os três pendurados na juristocracia, sim, mas na dossiecracia transnacional. Aí veja você, essa coisa da era digital com a qual os tiozões têm dificuldade de lidar. Eles pegaram uma coisa que eu não acreditei, Wendel. Então, dias atrás aqui, o Gilmário atentou por uma publicação do mesmo Leonardo Atush, 3 anos antes apenas da fundação, abertura aí do Brasil 171, na revista Isto É, ou Quanto É, na qual ele permanece, em que ele dá a entender que o PT se associou às Farc para extorquir uma empreiteira brasileira, acho que era Andrade Gutierrez, exatamente, num sequestro de engenheiros brasileiros. Então está aqui uma matéria publicada por ele, resgatada aqui por uma pessoa que fazia crítica por ele. É uma pessoa de direita, né? O sujeito é o Felipe Moura Brasil, mas o que interessa é que ele reproduz a matéria do Leonardo Atush. E que eu falei, gente, na era digital, assim, Deus é amor, Deus perdoa. Quem sabe até na sua onipotência Deus possa, ele próprio, se fazer esquecer do que de outra forma não faria. Mas a internet não. A internet não esquece, não perdoa jamais. Então tá lá, gente. Aí você vê aqui a matéria de 5 de julho de 2016 desse André Moura Brasil, na Veja, falando o seguinte, antes de virar... Aí, mais uma vez, eu não subscrevo na adjetivação, mas o que importa é o resgate que ele faz da matéria, com aspas, do Leonardo Atush, 2 anos e meio antes de abrir o Brasil 171. Então, diz o Leonardo de Moura Atush. Leonardo de Moura Brasil. Não, Felipe, eu tô misturando tudo. Felipe Moura Brasil. Eu falei, eu tô mal, gente. O antagonista, né? Então, Felipe Moura Brasil. Eu tô falando aqui, antes de virar porta-voz da quadrilha SIC, eu coloco SIC, Leonardo Atush denunciava vínculo do PT com o narcotráfico. Aí tá aqui a matéria, resgatada. Então, como eu falei, gente, a era digital não esquece nada. Aí aqui, ó, Brasil 171. Atush, o blogueiro que já teve a prisão solicitada pelo Ministério Público, está pendurado, está em delação do Milton Pascovitch, ex-lobista aí na questão do Odebrecht. Então, se ele não está preso, é uma questão de conveniência e oportunidade da Lava Jato. Ele falou, mas segue solto, né, e recebeu desse Milton Pascovitch 120 mil reais. Eles aqui em propina, mas enfim, naquela história de, segundo relato, consultoria fictícia, que não houve, determinado pelo então tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Segundo relato, enfim. Aí você fala, não é verdade. Bom, não ser verdade, nunca foi óbvio para Lava Jato, tanto assim que prenderam Lula, que não roubou, tá certo? Aí tá aqui a matéria reproduzindo que ele fala isso, ó. Em 96, a empreiteira Andrade Gutierrez construiu uma hidrelétrica nos Andes, aí fala que os engenheiros foram sequestrados, e aí fala o seguinte, só saíram do cativeiro depois que um novo ator entrou em cena, o Partido dos Trabalhadores. Por meio de negociadores, ele coloca entre aspas, indicados pelo PT, a Andrade Gutierrez pagou um resgate milionário. O dinheiro foi transportado em malas para a selva amazônica e os engenheiros regressaram ao Brasil. No texto do Leonardo Atush. Esse que entrevistava hoje de manhã o ex-presidente Lula. Aí segue aqui, ó. Do relato do caso ficaram algumas dúvidas. O dinheiro ficou todo com os guerrilheiros ou foi repartido com o PT? O partido negociava o resgate por razões somente humanitárias ou também comerciais? São perguntas que dificilmente serão respondidas. Pois é, esse sujeito
é o que entrevistava apenas algumas horas o ex-presidente Lula. É esse sujeito que se junta ao Paulo Pimenta para dizer que os documentos da Suíça são ilusão, são uma lenda, ao contrário do que fala alguém sério do mesmo PT, como o Beto Almeida. Então você vê, aí quando essa referência que o Felipe Moura Brasil faz ao Leonardo Atush está pendurado, se você quer ver, eu coloquei aqui, né, em mais detalhes, está em cada postagem de programa do Duplo Expresso, né, para ficar mais fácil a referência. Então, no programa de hoje, você vê aqui a postagem lá no site, em que eu vou colocar, atenção, todos os links que eu fiz referência aqui, questão do Compromat, do Epstein, as dicas do Pepe Escobar, eu vou colocar, terminando esse programa, os links lá na descrição do programa em duploexpresso.com. Mas então, aí, normalmente você vê aqui os vídeos para onde a gente está transmitindo, e embaixo, isso aqui é o que não muda. Ó. Todo dia eu coloco os que nos atacam. Aí, aqui, 4 links, né, a ficha dos que nos atacam na figura de Leonardo Dantas Narras Atush, levantada por, entre outros, Paulo Henrique Amorim. Estranhamente deletado seu site após a sua morte. Mas aí eu coloco também esse tweet aqui, em que eu coloco prints de matérias resgatadas mais uma vez pela rede, aí os milhares de olhos e milhares de dedinhos nos teclados, nas telas de celulares do Duplo Expresso. Né? Então, olha só, Leonardo Atush está pendurado em delação do Milton Pascovitch. Seja procedente ou não, a juristocracia prende quem quer e não prende quem não quer, desde que dance conforme a música. Coincidentemente ou não, o Brasil 171 constitui o cerne da perna vermelha, entre aspas, da pinça do general Heleno. Né? E aqui você abrindo lá, então você encontra esse tweet meu com os prints das matérias, inclusive um resgate da Folha de São Paulo, do dia em que o Ministério Público lá da Lava Jato requisitou a prisão do Leonardo Atush. Olha só, daqui, ó. Aqui, ó. Na 10ª fase da operação, o Ministério Público chegou a solicitar a prisão temporária de outro jornalista, Leonardo Atush, do site Brasil 247. Mas o juiz Sérgio Moro negou o pedido da época. Por quê? Por que negou? Qual foi a conversa que eles tiveram? Aí tem aqui uma matéria do Globo da época dizendo, ó, editora 247 recebeu propina, eu boto entre aspas, né, não digo que é propina, mas enfim, um esquema de financiamento não contabilizado, a pedido de Vacari e Desmoro em despacho. O responsável pelo site Brasil 247 ganhou pelo menos 120 mil em contrato com a empresa, aí diz aqui o Globo, de lavagem de dinheiro. Vou entrar no mérito se é ou se não é, mas o que é fato é que esse Milton Pascovitch falou na sua delação que era uma consultoria fictícia, e o Leonardo Atush não nega que tenha feito esse contrato de consultoria, mas ele diz que a consultoria foi real. Mas, enfim, eu nunca vi ele colocar aí o resultado dessa consultoria e tal. Aí tá aqui uma matéria lá do... Eu acho que o Reinaldo Azevedo reproduz essa questão ali. E deixa eu ver aqui, ó. O Brasil 247 é comandado por Leonardo Atush. A transcrição do depoimento de Milton Pascovitch não deixa margem para ambiguidade. Aí abre aspas aí para... não é aspas, mas é assim, um relato aqui, ó. Vacari... não é aspas sim para o relato então do Milton Pascovitch. Vacari, então tesoureiro do PT, encaminhou Milton Pascovitch para uma reunião com o Atush e pediu que o valor, 120 mil reais, pago ao site fosse descontado da empresa Consiste, outro braço do esquema de lavagem de dinheiro do Petrolão. Tudo isso aqui, aspas, eu não subscrevo nada disso, mas enfim, é a narrativa lá da Lava Jato. Diz um trecho da transcrição, agora sim aspas lá para o relatório. O depoente, lá o Milton Pascovitch, diz que João Vacari não estava presente na reunião, mas foi indicado a procurar a declaração, o declarante Milton Pascovitch por João Vacari, que na reunião entre o declarante e Leonardo Atush ficou claro que não haveria qualquer prestação de serviço, mas que era uma operação para dar legalidade ao apoio, entre aspas, que o Partido dos Trabalhadores dava ao blog mantido por Leonardo Atush. E o depoente acrescenta que o valor foi pago, foi abatido no valor que estava à disposição de João Vacari referente ao contrato da Consiste. Aí segue o Reinaldo Azevedo. Antes da confissão, os investigadores já haviam apreendido anotações que o lobista Milton Pascovitch, em que o lobista Milton Pascovitch detalhava transferências financeiras, então deve haver outras, para o site de Atush. Aí, mais uma vez, Wendel, eu não estou entrando aqui no mérito se é certo, se é errado, isso aí foi... se justificava a época na tentativa de fazer um contraponto à imprensa hegemônica. Eu estou falando o seguinte, seja certo, seja errado, independente das intenções, o que foi feito, o certo é que esse pessoal, por conta disso, estando certo ou errado, está pendurado no marco da docecracia transnacional. Se eles não estão presos, se o site não foi fechado, etc. e tal, é uma questão de conveniência e oportunidade da juristocracia, que opera para o imperialismo. Então, é à luz desse tipo de coisa que você consegue ver por que esse veículo é tão dedicado, junto com os Paulo Pimentas e Vadidamos da vida, todos eles tão pendurados quanto
esse Donald Tusk, em fazer esse confusionismo com relação ao que, nas palavras do Beto Almeida, quadro do PT, é a virada do jogo, que são os documentos na integralidade do Odebrecht aqui na Suíça. Wendel Pinheiro, para concluir a transmissão de hoje. Para concluir, eu gostaria de colocar apenas, tirando isso tudo que você falou, uma questão relacionada à data de hoje. 11 de agosto de 1937 seria a data fake da fundação da União Nacional dos Estudantes, que na verdade seria fundado em 22 de dezembro de 1938. Hoje a UNE, teoricamente, institucionalmente, faz 83 anos. E a UNE apenas faz as críticas consentidas dentro dos marcos do sistema em relação a, enquanto a pandemia prosseguir, não vamos ter direito às aulas. Não queremos que seja veiculado, que haja existência de aulas nas universidades. E, da mesma forma, a URGS paralelo está no campo do ensino secundarista, né, do ensino médio. E, na verdade, o essencial que a UNE deveria questionar, inclusive aproveitando esse gancho que o Núcleo Expresso Paz, sobre a questão da lista do Banestado e, ao mesmo tempo, da Odebrecht, eles não fazem, né? Que afeta, inclusive, no campo da educação. Claro. Inclusive, a questão da emenda constitucional do teto, né? Cadê a UNE? Inclusive, hoje, 11 de agosto, são 83 anos institucional da União Nacional dos Estudantes. Esse é o primeiro grande ponto. E segundo ponto, que é mais da confraternização, parabenizar o nosso outro grande guerreiro, aliado do Núcleo Expresso, o Rubem Gonzalez, que faz mais um ano de vida. Opa, parabéns, Rubão. E juntando isso, meu pai, que faz 81 anos de vida hoje. Né? Parabéns também para o papai do Wendel. E, aliás, parabéns para todos os papais pelo Dia dos Pais ontem. Tendo dito isso, eu acho que a gente já fecha e vamos aguardar o desfecho do processo conjuntural e o que a conjuntura pode apresentar a nós dentro desse processo. E termino fazendo a convocação a todo militante, ativista, quadro trabalhista, que faça valer a resolução 03/2020, muito bem colocada pela Executiva Nacional, na figura do Carlos Nunes, presidente nacional, pois é assim que a gente pode ter, quem sabe, quiçá, o primeiro passo para a politização das candidaturas a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, para questionar o caráter lesa-pátria, antinacional e antipopular do governo Bolsonaro e mostrar o engodo das medidas ditas populares de Jair Bolsonaro. Perfeito, Wendel. Eu subscrevo a sua interrogação, a sua pergunta. Onde está a União Nacional dos Estudantes? Que é muito vinculada ao PCdoB. Eu não sei onde a UNE, cujos quadros de destaque são, em geral, filiados ao PCdoB, eu não sei onde ela está e subscrevo essa pergunta, mas eu sei onde outro quadro... Você pode colocar isso ao nosso grande companheiro, camarada, membro do Comitê Central, Elias Jabbour. Ah, não me fura, Wendel Pinheiro. Eu ia falar, eu não sei onde esse pessoal está, mas eu sei onde um companheiro sério, consequente... Mas orientação que ele está como dirigente. Coerente, que é o Elias Jabbour, eu sei onde ele estará na próxima sexta-feira. Ele estará aqui no Duplo Expresso com o grande Pepe Escobar, fazendo um debate que certamente, mais uma vez, vai parar... Não percam os Pressionautas. Eu não vou perder. Você vai perder? Com certeza não. Vai parar a internet. Então, eu queria mostrar aqui a arte, feita mais uma vez pelo nosso caríssimo Humberto Jorge, olha só, do banner. Ajuda a gente a divulgar, hein, gente? Então tá aqui, ó. O século da China. Sim ou não? Com Elias Jabbour e Pepe Escobar. Eles vão responder a essa questão e eu vou fazer a apresentação, mediação e viabilizar tecnicamente a transmissão na próxima sexta-feira, dia 14 de agosto, a partir das 9h30 da manhã. Então aqui a postagem lá do Elias Jabbour no Twitter, que eu retuitei, e para ajudar você que já está no Twitter, se não está, deve estar, a massificar, viralizar a divulgação desse grande evento, eu vou retuitar aqui no meu perfil, vá lá no perfil de Romulus Maia, de mim mesmo no Twitter, e retweete e curta você também. Wendel, nas palavras de uma dirigente do PT, lá em 2018, esse jogo da docecracia transnacional é pesado. Por isso eu fiz questão hoje de tratar da questão de como ele se dá no centro do imperialismo, na questão do Jeffrey Epstein e da Ghislaine Maxwell, que ainda está se desdobrando. O arquivo foi queimado lá, né? O Jeffrey Epstein e a outra aí sujeita, eu se fosse ela, essa Ghislaine Maxwell, eu teria o mecanismo da mão morta, para tentar dissuadir, ela tropeçar no banheiro lá da prisão e tal. Ela que pediu para responder em liberdade, o pessoal negou aí nas últimas semanas. Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui essa publicação e os vídeos na descrição em duploexpresso.com, para você ver como o jogo, refletindo, né, esse diagnóstico
dessa integrante da direção do PT em 2018, o jogo é pesado, eu, inclusive, elevo um grau, o jogo é pesadíssimo. A dossiêcracia transnacional vige no centro do imperialismo e também na periferia. Não dá para a gente fingir que isso não existe, não dá para a gente não enfrentar o fato da maior parte das pessoas que ascenderam a posições em que elas podem individualmente fazer diferença, só poderem ter subido por estarem já penduradas. Sem enfrentar isso, sem colocar essas pessoas para fora do cativeiro, para fora do armário, a despeito delas quererem ser libertadas ou não, não adianta nada. Está tudo controlado. São apenas marionetes sendo operadas com os dossiês, com esses pontos de alavanca. Então, nós estamos aqui para libertar, a despeito da sua vontade de ser liberta ou não, essas pessoas, porque quem está pagando o resgate não são elas. Não são elas. As organizações Globo remeteram via CC5, em valores atualizados, mais de 30 bilhões de reais. O imperialismo não confiscou esse valor. O imperialismo, de alguma forma, se acertou para que a Globo, se não queria, seguisse a agenda do imperialismo aqui. Eu até acho que eles queriam, mas como motivação adicional, pegaram lá o J. Ávila, deixaram pendurado, refletindo simetricamente a ação que eles fizeram com a Alstom, com o Frederic Pierrotti, executivo. Eu expliquei isso aqui em detalhes no último programa, né? Como eles usam essa alavanca jurídico-belicosa, comunicacional, aquele aparelho imperial dessas operações e de extrapolação transnacional da jurisdição dos Estados Unidos. Fizeram com a Alstom na periferia desenvolvida. Imagine se não iriam fazer na periferia não desenvolvida, ainda mais dependente, que é a do Brasil. Então, esse é o jogo, e não expor essa questão não vai resolver. Porque esse pessoal, como eu falei, o cativeiro, o Wendel, o cativeiro é de ouro. O pessoal, aí como eu falei, os Marinho, as organizações Globo não tiveram os 30 bilhões confiscados. O pessoal do MDB, da nova ditadura, que não usa dizer o próprio nome, tem os mandatos, bota a burocracia partidária nas assessorias, tá lutando aí para voltar ao imposto sindical. Eles vão passar pela travessia do deserto e depois, na terra arrasada, vão ficar bem. Quem vai se ferrar é quem está embaixo. E é a essas pessoas de baixo, os empregados das estatais, o pessoal intermediário da base dos movimentos sociais, que nós temos que nos dirigir e expor essa questão do fechamento clandestino do regime, do aprofundamento da agenda de destruição nacional pelo Paulo Guedes, para o qual esse pessoal está contribuindo, se não comissivamente, pelo menos por omissão. Todos querendo chegar com aquela história, depois que tiver terra arrasada, um cemitério, botar flores no cemitério, de uma forma mais simpática. Principalmente exigir a responsabilidade histórica de todos esses atores políticos, de todos os partidos do campo democrático popular. Exatamente. Todos. Esse é o nosso papel, que nós, com inflamação do nervo auditivo ou não, desempenharemos aqui até o fim. Soprando, ó, não adianta vir com fumaça, nem fumaça ilustre da segunda turma da STF. A gente, ó, mas só vai pra passar, tudo, Romulo. Tu vai melhorar. Assim como eu melhorei dia 19 de julho, tu vai melhorar. É isso aí. A gente sopra tudo. E o dilema diante do Lula, isso mas aí. Não apenas do Lula, de cada quadro partidário, de cada pessoa que postula a presidência da República, de cada quadro dirigente, de cada quadro de movimento social, de movimento sindical, a sua responsabilidade ficará clara. Esse pessoal do Pinguim Vermelho pode ter vendido, mas não consegue mais entregar o domínio de espectro total no ambiente comunicacional. A gente consegue furar, a gente consegue impor pauta, ao ponto de eles terem que sair com uma decisão mandrake, vazia, farsesca, do Supremo Tribunal Federal. É esse o jogo pesado. Na sede do imperialismo e na periferia. Wendel Pinheiro, muito obrigado pela sua presença. Queria pedir mais uma vez para quem nos acompanha nessa manhã e deixar sua curtida, seu bom dia. Voltar daqui a 3 minutinhos para deixar o comentário no YouTube, curtir o comentário de outra pessoa e responder. E dizer que a gente volta brevemente. Aí amanhã eu vou me permitir ficar me recuperando mais uma vez. Não é fácil apresentar no quadro em que eu estou o programa. É um esforço muito grande para mim. Mas a gente volta assim que possível aí, para tentar manter a frequência. E pelo menos, com certeza, na sexta-feira com o Pepe Escobar e o Jabu. Uma boa tarde para você, amigo Expresso no Final. Agora são 14 horas e 25 minutos no horário de Brasília, e até a nossa próxima transmissão.